find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, bem-vindos ao Cogito, o meu nome é Eugénio. E o meu nome é Miguel, e hoje temos aqui connosco Miguel Calhau, licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e particularmente talentoso na arte do desenho, sobre o qual, enfim, vamos falar neste episódio, não é? Não só sobre o desenho, mas na arte enquanto expressão humana e sobre as várias expressões artísticas que existem, não é? Portanto, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por me terem cá. Vou falar um bocadinho mais alto. Sim. Tentar não pôr muito sotaque naquilo que digo, mas muito provavelmente quando começar a fluir vai ser só sotaque alentejano aqui, está bem? Okay. Mas tu não tens que forçar isso. É? Posso falar? Podes falar normalmente. Então vá. Isto aqui não é televisão nacional em que as pessoas têm que ter o sotaque lisboeta. Para os meus companheiros do Alentejo. Por acaso não sabia que era do Alentejo. Compadres. Por acaso, quando a gente esteve juntos, por acaso, eu suavizei um pouco o sotaque. Quer dizer, eu acho que sabia, mas não me estava a lembrar. Mas é algo que tu fazes de propósito ou é um bocado subconsciente? É assim, quando eu cheguei cá, vocês é que tinham um sotaque, eu não. Para mim, não é? Sim. Como é óbvio. Faz sentido. E, na verdade, comecei, cada vez que falava, parecia que tinha um papagaio à minha frente. Repetiam o que eu dizia, mas um bocadinho mal. Mal e pobrezinho. E então eu parei, comecei a adotar mais a maneira de vocês falarem e quando voltava ao Alentejo, depois vinha mais carregado outra vez. É mais ou menos por aí. Mas eu acho que não devias tentar falar como nós. Se eu for dar aulas, se eu fosse a dar aulas a falar assim, então não vi uma única aula que ninguém se risse. Era incrível, mano. Que não se risse, no fundo. Não, mas eu acho que é um bocado normal, porque nós somos como aos cães, apanhamos os vícios e hábitos uns dos outros. Muito bem, Bobby. Não, mas é verdade, eu às vezes vou a um sítio, não faz mal. Às vezes vou a um sítio, por exemplo, houve uma Sargento altura... Patinhas. Sargento Patinhas é o gatinho do espaço proporcionado pela Junta de Freguesia de Carnide, que aproveitamos para agradecer novamente. É incrível. Foi bem pegado. Exato. Não, mas eu ia só dizer que, por exemplo, há uns tipo 3, 4 anos fui ao Porto e estive lá uma semana e tal, e ao final dessa semana e tal eu já estava tipo sem querer a fazer o sotaque do Porto. É mesmo sem querer, eu acho que é algo subconsciente. E tripas e é mesmo assim. Tudo. Yeah. Vocês estão a reparar que a gente ainda nem começou sobre o tema e já estamos a divagar. Mas o que é que tu achas do divagar? Tu que és ouvinte do podcast, quer dizer, acho eu, não sei. O divagar é sempre uma coisa boa quando não se torna o episódio. Ok. Que é bom. Não se vai tornar, portanto, vamos para o episódio. Vamos para o episódio. Sim. Uma cena que eu disse ao Miguel quando ele mandou os tópicos ou falou sobre o que íamos falar. Sim. Eu lembrei-me que há uns tempos atrás tu puseste no Instagram uma exposição, certo? Sim. Como estavas a fazer? Eu quando vi aquilo, eu fiquei tipo, eu não sabia que o Miguel Calhau fazia isto. Portanto, porque nós quando estamos juntos nós não falamos sobre isso. Não sei se já reparaste, nós nunca falámos sobre isso. Eu e tu. Sim. Nós falamos sempre sobre outra coisa. Falamos sempre sobre a educação. Sobre o trabalho. É a educação, o trabalho, o mal-estar da nação. Pronto, o típico de português. O romântico do triste. Que é o que a gente faz, a maioria das vezes. Mas sim, mas por acaso não fosse o fado o nosso género musical, não é? O fado, o canto alentejano, o património. Sim, é mesmo. Pronto, mas podias aproveitar para contextualizar o pessoal que estás a ouvir e a mim também. Então, no fundo, eu comecei a interessar-me mais pela arte e comecei a inserir mais na arte como me inseri no futebol. Vocês sabem, o Miguel sabe um pouco mais, que eu não vejo futebol. Uhum. E desde muito gaiato que eu adoro jogar futebol, mas nunca gostei de ver. E o mesmo aconteceu com a arte. Inicialmente, eu comecei a fazer a arte sem nenhuma perspectiva à minha volta. Sem nunca ter consultado um pintor, sem ter consultado um desenhador, um artista, o que for. Nada. Eu comecei a desenhar porque foi a primeira coisa que me puseram à frente. Um papel e uns quantos lápis de cera, como a maioria do pessoal começa. Lápis de cera. Ou seja, não tinhas assim uma referência, Não tinha de todo. O meu pai, de facto, é professor de EVT, mas ele nunca me ensinou. Que é engraçado. Ensinou toda a gente. Ao próprio gaiato que ali está. Deixa só estar, toma lá os lápis, faz o que quiseres. Se quiseres, arrisca aqui a parede, deixa tudo.
Por acaso risquei a parede, bastante. E risquei até muito tarde. Até aos 14 anos eu fazia desenhos nas paredes a lápis e a minha mãe ia lá com o borracha a apagar quando descobri. Grande gajo. E no fundo, depois comecei a prosseguir mais essa vertente artística, mais direcionada ao desenho. Ainda tive ali uma fase da aguarela e do óleo. O óleo foi uma fase muito intensa para mim, porque, como vocês sabem, a pintura a óleo é demorada, é trabalhada, tem que secar demora 2 semanas mínimo. E, no fundo, quando tu queres que a tinta ainda esteja fresca, que ainda consigas moldar aquilo que lá está, tens que fazer um trabalho, preciso. Porque se tu misturares a tinta dentro do óleo, já não há volta a dar, tens de deixar secar e pintar por cima. São 2 semanas de espera. E depois, à medida que eu fui crescendo, fui perdendo mais paciência. E larguei o óleo, e passei ao desenho. O desenho é algo muito mais rápido e comecei muito melhor. E, no fundo, depois do meu percurso de artista, comecei mais por fazer e por dar. Ou seja, eu nunca vendi. Até que chegou a minha primeira exposição de arte, que foi essa que estavas a referir, e foi a primeira vez que eu vendi trabalhos. Nunca vendi, sempre os dei. Porque eu fazia aquilo mais como um hobby. Eu gostava de fazer aquilo muito mais do que como um hobby. Mas em Portugal, o meu pai disse: tu ias para artista é para passares fome, não é? Ele sempre disse isto. Pois. Devido à falta de aposta e não só por parte do país e de oportunidades, se calhar. Nós vamos olhar até para artistas mais conhecidos. São artistas que têm muitas amizades, mas são amizades de topo. São amizades de médicos, de políticos, de presidentes. Por exemplo, o Pablo Picasso frequentava muito os cafés. E esses cafés tinham artistas, tinham também médicos, enfermeiros, tinham políticos, tinham presidentes, tinham pessoas influentes, pessoal no fundo. influente, pessoal com dinheiro para gastar. E no fundo, muitas das vezes, não é o artista em si que faz algo maravilhoso, é o artista em si que é algo de maravilhoso e que deslumbra as pessoas à sua volta. E as pessoas gostam muito desse artista e gostam da perspectiva que ele passa, não só em termos interpessoais, como também em termos expressivos, que é o papel, que é a tela, que é o que ele faz, é o seu trabalho, é a sua obra. E uma pessoa que é admirável, que é admirável para os outros, por si só já os convence a comprar sem ter que convencer. E foi isso que aconteceu no caso do Pablo Picasso. Ele teve, de facto, uma fortuna. Desculpa, corrijam-se, faz favor. Fortuna. Muito obrigado. Uma fortuna, inimaginável? Espera aí, vamos cortar esta parte. Não vamos não. Não vamos não, porque eu estava a pensar, este gajo está a falar demasiado bem. Tenho de se enganar alguma palavra. Sim. Não, inimaginável. Gostei muito. Inimaginável. Mas exatamente porque houve pessoas que queriam investir não só na pessoa, como na arte. Mas escolheram a pessoa. É uma pessoa de amigos. Hoje também é um bocado assim. Vamos falar da Cunha? Vamos falar da Cunha. Eu acho que, por acaso quem tem Cunha nunca vai passar fome. Até pode fazer sapatos e a calçada da rua. A diferença é que tem uma Cunha. Sim, mas estás a fazer algum juízo de valor acerca disso ou estás só a comentar? É porque eu concordo contigo, mas não acho que eu estou a comentar. Pois. Mas é um facto muito curioso, é que o artista por si só, ser uma pessoa admirável não chega. Tem que fazer uma peça, uma obra que seja de valor, admirável, que toda a gente ainda hoje fala. É intemporal, é verdade. Sim. Mas nós temos casos intemporais de extrema miséria, certo? Qual é a primeira pessoa que vos vem à cabeça? Em termos de morrer paupérrimo, o pobre, o Luís Vaz de Camões morreu na pobreza. Por exemplo, mais. Não sei. E é intemporal, mais. Mas tu estás a falar de algum específico? Eu estou a pensar num específico, mas... Português? Não tem que ser português. Ok. Pode ser neerlandês. Van Gogh. O Van Gogh. A fortuna que ele tem hoje em obras é incomparável. Quase que se ele nascesse hoje, morria de um infarto. Se olhasse para a quantidade de valor que as pessoas dão às suas obras. Mas achas que isso faz parte da... Desculpa, tu querias dizer alguma coisa há bocado, Miguel? Não, para mim dá muito mais valor. Mas podem concluir à vontade, porque, enfim, acho que isto tem muito que se lhe diga. O que eu queria perguntar é, ou seja, até que ponto é que isso é uma coisa que nós devemos aceitar, ou que tu achas que nós podemos fazer alguma coisa
para evitar isso ou para reconhecer o artista e a arte enquanto ele está vivo e a praticar a sua arte e não só depois quando ele morre, não sei quantos anos depois? Bem, mas eu aqui trouxe 2 exemplos muito distantes. Um exemplo era o Pablo Picasso, uma ótima pessoa para socializar, uma ótima pessoa para estar. E o outro caso, temos alguém que teve uma doença mental, já ferido, que teve montes de problemas, cortou a sua própria orelha. Claro que ninguém, no seu perfeito juízo, sequer vai ter com ele para comprar um quadro. Estão a perceber? Ou seja, a personalidade personalidade acaba por afetar... Tem um impacto enorme. É verdade, mas nós temos artistas hoje em dia que são maluquinhos e que ainda assim, pronto, de facto avançam na carreira, mas raros são eles. Não há nenhuma personalidade no mundo das artes, cinema, teatro, o que for, que se fizer de algo um bocadinho mais incomum, mais esquisito, vai ser muito mais julgado, certo? Depende. Se fizer algo esquisito que agrade a uma parte da população, até pode ser uma boa forma de propaganda. Estás a perceber? Mas isto é hoje, em que as pessoas são um bocadinho mais abertas, com uma mentalidade mais aberta e mais receptivas, e muitas das vezes nós não fazemos um juízo de valor a pessoas que já estão no topo. Aceitamos. Sim, pode fazer isso. Tem o poder para fazer isso. Mas antes nós tínhamos esta dualidade, que era pessoal que tinha, muitos amigos e que poderia subir na carreira como artista. Não tinha que ser o Pablo Picasso, não é o único exemplo, ok? Nós temos famílias riquíssimas que têm uma linhagem de atores, por exemplo. Nós também temos uma linhagem de políticos. E isso por si só já não é uma arte, já é uma ciência. Podemos saltar para aí, mas não interessa, não vamos divagar. Uma ciência. Sim. E no fundo o que acontece é que eu claramente dou mais valor àqueles que nasceram da pobreza e conseguiram representar aquilo que é a tristeza. Se calhar porque sou o típico português que romantiza o triste. Mas depois tens o caso do Picasso, que foi uma inspiração minha logo de início para as minhas pinturas a óleo. Independentemente da sua posição social e daquilo que ele pensava e dos seus quereres políticos e religiosos. E depois tem um exemplo que eu adoro a arte daquele indivíduo, que é o Salvador Dalí, mas que é já puramente conhecido pela sua extravagância, pela sua desumanidade, ok? Porque ele fez muitas coisas ridículas. Ele inclusive tinha animais exóticos em cativeiro, coisas assim deste género. E hoje em dia, que ele estivesse cá e que fizesse exatamente as mesmas coisas, ele se calhar ainda se safava, mas é só porque nós temos uma mente aberta. Era uma pessoa, daquilo que eu conheço, era uma pessoa extremamente autoritária. Isso é verdade, era muito... acho que era muito adepto do fascismo, inclusive, do fascismo de Franco. Vou só fazer um comentário relativamente a esta teia, não é? Que envolve, portanto, artistas e pessoas influentes. Eu ontem ou anteontem, já não me recordo muito bem, encontrei no YouTube um vídeo que se chama Why do some artists become famous? Porque é que alguns artistas se tornam famosos? E o vídeo foi feito por um grande canal no YouTube, que acho que é o Big Thinker. E quem está a falar é um físico, por acaso é uma pessoa que tirou uma formação em física, mas que atualmente os seus focos académicos são a ciência das networks, portanto das redes. E aquilo que eles encontraram, num estudo que inclusive foi publicado na Science, é que eles chegaram à conclusão de que há essencialmente 2 maneiras, isto é ser um bocadinho redutor, mas há 2 maneiras de tu conseguir chegar ao topo. E o que é o topo? É o nodo, certo? O nodo mais ligado, portanto, o conjunto de pessoas, de exposições, etc., que tem mais influência no mundo artístico. E aquilo que eles chegaram à conclusão foi que, portanto, se tu começares na periferia, portanto, em nodos que estão muito desligados, que provavelmente até é o caso do Calhau, que não tem assim muitos contactos no mundo das artes, tu tens que, para já ser especialmente talentoso, tu tens que ter um certo nível de talento que faça com que sejas reconhecido mais facilmente e vás, digamos, entrando ali na cadeia da rede, até chegares ao nodo mais ligado, estás a perceber? Portanto, às grandes exposições, neste caso Louvre, enfim, etc. Não é? O Miguel saberá isto melhor do que eu. E a outra maneira é, sem dúvida, como o Miguel disse, tu conheces pessoas muito influentes.
Estás a perceber? São estas ligações a pessoas que conhecem este, que conhecem aquele, que conhecem o outro, que faz com que chegue mais facilmente às grandes exposições. Às pessoas que realmente têm o poder de comprar e de influenciar o mundo artístico, não é? Sim. Há uns séculos atrás eram os mecenas. Acredito que hoje o termo ainda seja possível de ser utilizado neste contexto, Sim. não é? Tu podes dizer que Portanto, sim. é a grande conclusão do artigo. Até podes ir pela típica cadeia que é alguém influente com poder, com valor e dinheiro, comprou X coisa. Esta X coisa é única, mas ninguém tem. E fala sobre essa X coisa à outra pessoa que também é influente com poder, com dinheiro. Essa outra pessoa também quer uma coisa única e semelhante. Vamos ao mesmo artista. Vamos comprar também. Faz sentido. Eu tenho um Picasso, tu tens um Picasso, ele tem um Picasso. E nós todos temos um Picasso, estamos ao mesmo nível. E vai acontecer sempre assim. Também acontece com os carros. Tu tens um Ferrari, ele tem um Ferrari. Mas agora apareceu o Lamborghini, eu quero um Lamborghini. Eu tenho umLamborghini, agora tenho que vender o Ferrari. Ok. Estou A a brincar, aquisição mas da arte como é uma cíclica. forma de... Sim. de se mostrar qual é que é o estatuto social da pessoa. É um ciclo, pode-se falar como um ciclo capitalista, no fundo, mas sim, acontece. As pessoas gastam dinheiro para ter algo que é único, para mostrarem que são únicas. A sua casa tem uma peça de arte única, tu só vais conseguir sentir aquela peça de arte na sua própria casa. Tu és recebido, ok? Numa exposição. E isto é o que a maioria das pessoas que têm poder e valor pretendem. É ter algo que mais ninguém tem. Sentirem-se empoderadas com aquilo que têm. O estatuto que aquilo é o dá, estatuto que aquilo dá. Pois. É como aqueles ovos. Como é que se chamam aqueles ovos sabem? Fabergé, exatamente. Os ovos Fabergé começaram a partir daí. Acho que começou até mesmo no Império dos Russos. Como é que se chamava na altura? Império Russo? Era mesmo Império Russo. Sim. Pronto. Com os czares, não? Com os czares, na época Sim, dos sim, czares. Quando a família real começou... Real, imperial, já nem esqueci de dizer. Superboc. Melhor que Sagres. Concordo. Não bebo. Então, Sim, Não ok. bebes pouco. estava a querer deixar ficar mal. Mas isto tudo para dizer o Não, quê? isto tudo para dizer que, de facto, quando uma família muito influente e muito poderosa arranjou agora toda a realeza dos outros países começou a ter um. Tu tens um em cada casa da realeza. Mostra, simboliza o seu poder. E isso é o que acontece também no mundo da arte. No fundo, nós estamos a virar-nos muito para as artes plásticas. É algo material, algo que se tem. Hoje em dia nós não podemos dizer o mesmo, por exemplo, para filmes. Qualquer pessoa pode comprar um DVD. Qualquer pessoa pode ir a um site pirata e ver. É diferente. É mais acessível, não é? É mais acessível, não é único. Mas em termos de peças... Porque existem cópias, ou seja, as cópias são ilimitadas, entre aspas. Sim, podemos dizer o semelhante para as serigrafias, que são fotografias de alto detalhe de algumas peças. Fotografias ou prensas. E, no fundo, passa mais por aí. Começa sempre pelas pessoas de poder, como ele estava a dizer, ao nódulo máximo. E a partir do momento que tu atinges, se calhar, uma certa proximidade do centro da teia, as pessoas começam a fazer um ciclo que se calhar vem espiral até ao centro, até toda a gente ter, por exemplo, um calhau. Uma obra minha. Uma obra de Miguel Calhau. Até que ponto é que tu achas que... Isso nunca vai acontecer. Porque eu só dou as coisas e eu não dou a pessoas influentes nada. O quê? Calma, então imagina que nós nos tornamos influentes. É tipo, não. Não, vou ter lá na garantia, passo o recibo e diz: se passarem a ser influentes, têm que devolver esta peça. Nós já somos influentes, temos um podcast. Sim, mas... Mas, por exemplo, tu... Pronto, Não posso das conversas... Não, Miguel, não vais convencer, não posso dar, Jéssica. Não é isso. Não, eu vou convencê-lo. Eu vou convencer. Das conversas que nós já tivemos anteriormente, pronto, uma coisa que eu sinto que te realizaria era, sem dúvida, tu poderes mostrar a tua arte em sítios muito conceituados, não é? Então, tu por princípio, achas que não estarias capaz de... Eu acho que o sítio para mim não me interessa. Ok. Genuinamente o sítio não me interessa. Ok. Por exemplo,
Vamos falar de duas exposições. Foi as únicas duas que eu estive presente. Uma foi a exposição do Calhau, não é porque eu sou Calhau e fui, eu só fazia parte da exposição. É coincidência. Era coincidência, Uau. até tenho o cartaz. Levei um cartaz para casa. Foi a tua primeira, Foi a não minha foi? primeira exposição. Quando eu fui a essa exposição, eu não sabia que era uma exposição por entre aldeias. Aldeias do Moledo, Pena Seca, Moledo, pá, ali na zona perto da Lourinhã. E eram várias obras distribuídas pelas várias aldeias à volta, o Planalto, e que as pessoas tinham que fazer um percurso até de carro para se conseguir ver todas as peças presentes nessa exposição. E envolviam não só artistas séniores, artistas já consagrados, por assim dizer-se, e envolvia também os novatos. Curiosamente, na minha teia social, conheci um grande amigo meu, que já me convidou para 2 exposições, foi esta e a próxima, que é o Manel de Olivares, pá, que confiou em mim para poder expor, se calhar não tanto ao nível dos que já estão mais acimentados, por assim dizer, mas expor ao mesmo nível dos outros colegas que foram convidados. E pela primeira vez, pá, no fundo, arriscar a parede de uma casa de uma pessoa para fazer um mural. Que ficou incrível já agora. Muito obrigado. bom E também projetar um fratal do tipo DLA numa capela, a crescer. Do tipo quê? Do tipo DLA, pronto. Isto aqui já vamos entrar na parte da ciência. Eu e o Miguel tivemos uma cadeira que era Física Computacional, em que nós tínhamos que produzir não só o algoritmo, como programá-lo e depois tirar fotografias e fazer um paper sobre aquilo que nós estávamos a programar, computacionalmente. Tudo sempre relacionado com modelos físicos. E um dos modelos físicos que nós aprendemos foram os fratais, isto depois do agregado percolativo. O agregado percolativo é nada mais nada menos que nós largamos, se calhar, uns quantos pontos numa grelha e vamos ver se os pontos ligam-se na margem de baixo e na margem de cima. Como é que nós fazemos isso? Pelo método do incêndio, não é? Como é que se diz? Sim, da queima. Da queima, exatamente, é essa a palavra. Em que nós queimamos os primeiros pontos da linha de baixo e vamos ver se, ao irem queimando, chegam até lá acima. E depois queimamos outra vez os de cima. Queimamos? Como assim? Sim, sendo que existe uma probabilidade de haver a queima. Portanto, o método da queima tem a ver com o modelo que foi proposto para os incêndios, para modelar a dinâmica dos incêndios. Exatamente. Então, o incêndio, por exemplo, começa numa determinada posição e a partir daí, consoante a conectividade, não é, das várias árvores, ver se o incêndio se vai propagando ao longo da floresta. Estou a perceber. O Miguel acho que vai conseguir mostrar isto melhor. Então, se a câmara conseguir focar, eventualmente, o método da queima funciona da seguinte forma. Nós vamos acender estas árvorezinhas que são sinalizadas como umas cruzes, vamos queimá-las e começamos a queimar a linha de baixo. Aqui não existe nada, portanto não há nada para queimar, vamos queimar a linha de baixo toda. Depois vamos verificar os vizinhos. Aqui tem um vizinho de cima, então vai queimar o vizinho de cima. Aqui tem um vizinho de cima, vai queimar o vizinho de cima. Este aqui já não tem vizinho, já não queima mais nada à volta. Este aqui tem um vizinho na diagonal, queimamos o vizinho da diagonal. Este tem um vizinho da diagonal, queima. E depois obtemos o nosso agregado percolativo, que neste caso vai ser esta mancha toda. E isto aqui forma uma imagem que pode ser considerada um fratal porque se repete, se nós aproximarmos, por exemplo, claro que não é esta quantidade, não dá para perceber, mas nós estamos a falar de milhares e milhares de pontos numa grelha. Se vamos queimando, tal como o Miguel disse, este método serviria para medir se a densidade da floresta entre aldeias, se começasse um incêndio na aldeia X, se iria de facto atingir a aldeia Y, face à densidade de floresta que existe para queimar. E no fundo, nós fizemos um estudo com várias probabilidades de existir ou não existir uma árvore na grelha e a probabilidade de virar, ou seja, de existir um agregado percolativo, é aos 60%, mais ou menos, 58%. Anda em torno de 50 e tal. 58% significa que a partir daí vai com quase certeza existir um agregado percolativo. Ou seja, 58% de densidade florestal. Muito provavelmente a aldeia X, se iniciar um incêndio lá, vai também atingir a aldeia Y. Ok. Mas isto para dizer o quê? Toda esta parte científica depois gera algo muito bonito, que é a queima
a evolução da queima, ver a nossa simulação a crescer e depois ver o resultado final, que é São os agregados é o agregado percolativo. percolativo, que pode ser visto como um fratal. Ou seja, que quando nós olhamos para um agregado percolativo de longe, vemos uma imagem. Vamos dizer que, olha, parece um golfinho, nem interessa. Mas depois aumentamos um pouco mais na barbatana do golfinho, há outro golfinho a sair da barbatana. É algo assim deste género, um fratal, algo que se repete à medida que nós ampliamos a imagem. E o que é que acontece? Nessa sequência desse tema em física computacional surgiu logo a seguir o fratal. E nós vamos medir a dimensão fratal do agregado percolativo. Por outro lado, foi-nos assignado também a medição de outro tipo de fratal, que é o fratal tipo DLA. Mas para a gente medir um fratal do tipo DLA, precisamos saber como é que o computamos, como é que o criamos. Então tivemos que criar um algoritmo e depois deixar uma semente mesmo no centro da grelha e deixar os pontinhos a andar aleatoriamente, o caminho do bêbado até colarem. Assim que colam, desculpem, formando um fratal. Ok. E a ideia foi a criação da vida. Por muito que eu não tenha assim muita conotação religiosa, acho que fez todo o sentido projetar o crescimento de um fratal numa capela. Ok, isto tudo era a explicação. A explicação. Exato. Sim. A Só para explicação o é DLA possível. não aparecer assim do nada, vá. E o fratal do tipo DLA é como se vocês têm muitos exemplos na natureza, que é, por exemplo, a alga. Uma alga daquelas mais castanhas, tem um centro e depois tem vários ramos a saírem do centro. Esse é o tipo DLA. E foi isso que foi projetado na capela. Pois, se quiserem, podem pôr até uma imagem. Nós podemos arranjar umas imagens e mostrar. Sim. Eu, por acaso, agora estou sem internet, mas sim, depois podemos ver. Sim. Pronto, e no fundo, tive a oportunidade dessa primeira exposição, num sítio, isto para voltar àquilo que nós estávamos a falar, num sítio completamente aleatório, ao qual eu nunca fui, não sabia que ia pintar na casa de uma pessoa, não sabia que ia projetar numa capela em pena seca, e o que interessa era o que eu ia lá fazer, e não o que é que era o sítio. Eu, por mim, até podia fazer uma exposição num sítio em ruínas. Ou como vocês dizem, ruínas? Ruínas, está certo? Sim. Está certo. Pronto. Como é que vocês costumam dizer? É dizer ruínas. Ruas pequeninas, também fazia. Sim. O que é engraçado depois é que eu fui fazer a tal exposição do Jardim das Artes no Jardim das Amoreiras. Fui convidado pela mesma pessoa, qual agradeço imenso, e foi a primeira vez que eu vendi peças. E na verdade, eu não sabia que era para vender, eu achava genuinamente que era só uma exposição, por isso é que eu disse só que sim. Depois disseram, olha Miguel, tu tens que pôr peças à venda. Mas eu só tenho peças de coleção, que é o que eu tenho montado em casa. Então vou ficar com as paredes brancas para expor ali. Mas uma coisa que eu acho que também deves mencionar é a janela temporal desde a primeira exposição até esta última. Ainda foi um bom bocado. Foram 2 anos. Ou mais, não? 3, para aí. 3 anos. 3 anos, sim. 3 anos. Ou seja, eu depois parei, depois tive que trabalhar, não é? Tive que ser mais independente. Mas paraste, como assim? Nunca paraste de... Tu estás sempre a desenhar, ou não? Não, eu tive muitos momentos sem desenhar. Digamos, quando fui professor, desenhei uma vez. E estamos a falar de um ano letivo. Agora que eu estive aqui na Caixa, curiosamente tive a exposição e desenhei muito mais. Mas tudo no mesmo período de tempo, tudo um mês antes da exposição, só mesmo para ter material. Ou seja, claramente que eu vou tendo cada vez menos tempo, porque a maioria de nós vai tendo cada vez menos tempo à medida que vamos desenvolvendo no mercado de trabalho. Claro que não era a posição ideal. Por mim, eu fazia metade no mercado de trabalho e outra metade só disto. Mas no fundo, pronto, é impossível. Mas não consegues conjugar tipo, o teu horário normal do mercado de trabalho com... Atualmente, no emprego que estou, atualmente é impossível. Ok. Trabalhar na Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta que eu vivo em Cascais e depois tenho que ir para Lisboa todos os dias e voltar, resta-me umas meras 3 horas em casa. Porque eu chego a casa às 7 e depois tenho que me deitar cedo para poder dormir as horas razoáveis para poder trabalhar bem no dia a seguir. Mas sim, pronto. Eu tenho uma questão para te fazer, então. Uma das problemáticas associadas à vida de artista, ou pelo menos que alguns artistas sentem, é que se tivessem todo o tempo do mundo para trabalhar nas suas obras, provavelmente
isso faria com que se tornasse algo minimamente monótono. Então a minha questão é, se tu pudesses simplesmente ter todo o teu tempo para te dedicares à arte, era algo que tu tomarias em conta, definitivamente, ou achas mesmo que não? Porque se poderia tornar monótono na tua vida, não? Não poderia. Então, como é que as pessoas têm que ter uma inspiração, e a inspiração não pode ser a monotonia. Pode ser. Mas era o que eu ia dizer, pode ser também. Pode ser. Existe até um quadro que eu gosto bastante, que está na casa da minha prima, que chama-se O Bêbado. E o Bêbado, pronto, é um quadro, só com 2 cores, é preto e branco. É todo ele preto e o desenho é branco. E é literalmente um bêbado encostado com a quantidade de copos que bebeu num bar. Uhum. E isso para mim representa muito bem a monotonia do vício do álcool. Ora, quando um próprio artista pode até fazer uma obra só sobre a monotonia, a melancolia. E existe. Tens os blues, portanto, aquela vertente dos blues, da música, também refletiu-se no Pablo Picasso. Pablo Picasso teve um tempo azul, em que todas as peças que ele fez... sim, já tinha ouvido falar, são todas relacionadas com a tristeza, não com a monotonia. Certo, mas ainda assim, só poderia representar um estado de tristeza, um estado que não lhe trazia satisfação. E portanto, sim, mesmo que atingisse um ponto que eu já tinha, sei lá, 70 anos e já estava cansado do que estou a fazer, que é sempre a mesma... Não posso dizer palavra, não é? Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aqui não há censuras, pelo menos aqui. Depois eu, quando estiver a editar, se calhar... Depois vais cortar lá. Vais lá com o lápis azul. Uma falsa sensação de liberdade, portanto. Sim, mas pronto, estavas a dizer sempre a mesma... Epá, eu se chegasse a esse ponto, eu acho que conseguiria ainda assim retratar essa monotonia em algo que me agradasse. Eu tenho expressá-la, não é? Expressá-la e agradar, ou seja, tu próprio, com o teu próprio papel, podes lutar contra aquilo. Foi isso que o Pablo Picasso fez, mas a verdade é que tu nem sequer tinhas que protagonizar a melancolia enquanto estás a desenhar. Podes protagonizar, se eu tivesse 70 anos, vou desenhar como se tivesse 20, e há 50 anos atrás, por assim dizer, eu estava muito mais feliz, e enquanto estou a desenhar aquilo que eu desenhava aos 20, ou até mesmo aquilo que eu desenhava quando era puto, eu ainda consigo desenhar. Quando tinha 10 anos, desenhava um tubarão misturado com uma abelha, fazia mutantes por causa dos desenhos animados. Ainda há um mês atrás desenhei a mesma coisa que eu desenhava quando era gaiato, e ainda consigo desenhar e lembrar-me como é que era desenhar isto e achar-te no fim, que fixe, vou mostrar aos meus amigos. E os meus amigos diziam, eu quero um porco com uma girafa e com... E eu fazia. Isso é super interessante, porque afinal de contas não são só os poetas que são fingidores. Ou seja, a pessoa que desenha, certo, também pode fazer um quadro sobre algo que não está necessariamente a sentir, certo? É uma viagem brincar um bocadinho, não é? Sim, eu acho que em todo o processo artístico envolve um bocado tu assumires uma certa posição, mesmo que não seja aquilo que estás a sentir no momento, ou assim. E em relação ao aborrecimento, tu não achas que o aborrecimento é algo até mesmo necessário? É. Porque eu noto que eu sou... Ou seja, o nosso processo artístico, por exemplo, é diferente. Ele desenha, tu às vezes escreves poemas como eu e pronto, eu às vezes faço umas músicas e tal. Mas eu noto que a maior parte do processo é não fazer nada. Eu acho que esse é um dos problemas também, que as pessoas têm o estereótipo do artista que é tipo, não faz nada e não sei o quê, só de vez em quando é que está mesmo a fazer as coisas e tipo, está sempre um bocado no ar. Mas esse processo de estar disperso e de estar meio que tipo sem saber um bocado o que fazer e só olhar ou para livros ou ver vídeos ou sei lá, falar com outras pessoas, é daí que vem a inspiração que depois, naqueles instantes pequeninos, serve para tu tipo concretizares alguma coisa. Aliás, deixa-me... Diz, desculpa. Vou só dizer que concordo. Mas... Obrigado. Eu também concordo. Aliás, uma das coisas que eu me lembrei quando estava, digamos, a escrever os bullet points associados ao episódio, existe claramente um paralelismo entre o artista e o cientista, na minha opinião, que é... são ambas posições ou profissões que requerem uma enorme criatividade.
ok? E eu acho que a criatividade, como o Eugénio estava a dizer, resulta muitas das vezes em nós nos encontrarmos aborrecidos, entediados, e daí surgirem muitas vezes os comentários: estes aqui andam a receber dinheiro do Estado, não é? Andeu do meu trabalho e não sei o quê, a contribuir para eles depois não andarem a fazer propriamente nada. Mas aqui a questão é que não é as pessoas, quando não estão a fazer nada, na verdade até estão a fazer. É uma falsa noção de produtividade. É Sim. aquela noção de que para a pessoa estar a ser produtiva é o momento em que ela está a criar em que é produtivo, estás a ver? Enquanto que mesmo em trabalhos mais convencionais, talvez o fazer uma pausa e beber café, ou dar um passeio, ou fazer alguma coisa, Faz diferença. isso não só é ok, como contribui para a produtividade, estás a ver? No caso da arte, acaba por ser um bocado mais intenso, por causa da natureza da atividade que se faz, estás a ver? Sim, E não, sim. não é só o aborrecimento, às vezes, aquilo que sai depois no final é o produto de muito tempo sei lá, a questionar as coisas contigo próprio, sei lá, sentir-te um bocado frustrado com certas coisas que estão a acontecer na tua vida, com pessoas, com situações, e depois, eu acho que já tinha dito isto uma vez. Às vezes eu quando estou a escrever, parece que é uma coisa que só sai, estás a ver? Sim. E tu de certeza que sentes isto quando estás a fazer arte também. Tipo, parece que é uma coisa que... Parece que estás a olhar para ti de fora, a fazer uma coisa que tipo, não sabes onde é que veio. E isso veio de tudo aquilo que tu viveste antes. Concordo. Pois é, no meu caso, se eu tiver a fazer uma peça de arte que me foi solicitada, por assim dizer, ou seja, alguém me deu uma ideia, por favor podes fazer para ver como é que fica, eu sinto-me se calhar mais assim, mais como estão a dizer, que é preciso um momento de parar, porque a ideia não é minha, é preciso de pensar o que é que eu posso fazer e ver o que sai. Um momento de aborrecimento que eu tenho maior é no início, sem dúvida alguma, em que eu estou em frente a uma folha, não sei o que é que estou para ali a fazer. É que eu não costumo usar imagens como referência. E não havendo imagens como referência, torna o processo muito mais difícil de começar. Muito mais difícil. Mas eu posso-vos dizer uma coisa, é só no início para mim, pelo menos para mim, porque não existem pausas no meio. Quando eu começo a fazer uma coisa, é até ao fim. Pois. Por exemplo, eu estive a fazer uma pintura que eram umas ceifeiras. Assim, para aquela exposição. Umas ceifeiras a tinta de óleo e acrílico, assim, óleo de cobre. E quando eu comecei a fazer, eram por volta de 4 da tarde, 5 da tarde. E quando eu parei, era 1 da manhã. E digamos que eu comia coisas assim, rápido, mas no fundo, eu nem bebi água, que eu me lembro. Eu só sei que cheguei ao final... Tinha medo de lhe tocar, não é? Porque aquilo borra e... Fui fumar um cigarro. E não lhe toquei mais. Deixei ali até o dia da manhã. Porquê? Eu gosto de começar a trabalhar à tarde, porque à noite não há luz suficiente para eu ver o resultado final. E no dia seguinte, à luz do dia, que é a melhor luz para se ver as coisas, tu até ficas impressionado que nem sabias que aquilo estava assim. Portanto, Causa assim um efeito surpresa, para não é? mim é sempre um efeito surpresa. Por isso é que eu trabalho sempre à noite. Que é para depois surpreender-te a ti próprio. É muito mais agradável. Sim. Sem dúvida Então, alguma. a ti acontece-te, por exemplo, tens algo que tu desenhaste ou algo que tu criaste que há sempre aquelas coisas que é tipo, parece que está incrível no momento, mas depois passado algum tempo depois tipo, já não gostas tanto. E, Sim, isso acontece sempre. Isso é o normal. Mas e o contrário, que é imenso tempo depois tu olhas para aquilo e ficas tipo, eu não acredito que fui eu que fiz isto. Tipo, de onde é que isto veio? Eu tenho 2 assim. Tenho um que é um carneiro que eu fiz a carvão, que ainda está comigo. Isso é espetacular. Fiz isso quando tinha 17 anos. E está pendurado na minha casa. Já agora, estás a falar disto, não sei se puderes enviar fotografias, Eu depois edito e depois ponho mostro. aqui Sim. para o pessoal ver. E tenho outro que foram as minhas primeiras ovelhas que eu desenhei. Ainda hoje não paro de desenhar ovelhas. Eu adoro desenhar ovelhas. E borregos. E desenhas a traço único. E não é Talvez traço tenha a ver único, com o teu... fazes a única coisa que tu precisas. Portanto, tu transmites a simplicidade em traços que chegam perfeitamente para veres que é uma ovelha. Não vais fazer mais. Ok? Epá, não precisas de mais. O Fernando Pessoa também, num traço,
num traço, sabes que é o Fernando Pessoa. Não precisas fazer mais. Exatamente. Este é o Fernando. Aqui mais para baixo do microfone para não se ver o resto da queima. E, Portanto, Ou aqui seja, um eu apelo gosto- em direto ao minimalismo. ou seja, sim, basta, estão a perceber? Sim. Chega. Agora, há uma coisa que eu também, pronto, que eu gostava mais de me aventurar, que é até ir muito tarde. Até aí não há de ser muito giro de termos uma peça enorme do tamanho de uma parede e nós começámos a trabalhar num cantinho há um ano atrás, já estamos na outra ponta do cantinho um ano depois e depois está tudo feito, está ali, está acabado e todos os dias tu reparas num pedaço de tempo da tua vida. Tu olhas para aquele canto superior, tu vês aquele detalhe, tu sabes como é que o fizeste há muito tempo atrás. Epá, e passado um ano de já teres a tua peça, já nem te lembras do que é que fizeste e todos os dias é uma surpresa olhar para algo cheio de detalhe. Mas que não é pindérico, não é? Sim. E que requer, acima de tudo, bastante tempo. Sim. Fala-se num ano, se for preciso até seria mais, quem sabe, não é? É, nisto sequer vamos aos pontos. Pois, Sim, mas quer dizer, acho que a conversa está bastante interessante. é isso. A gente ia não- trazer a Babilónia para a mistura e a Mesopotâmia, pá, afinal. Antes disso, eu lembrei-me agora de uma coisa. Nós temos estado aqui a falar da arte, das dificuldades que os artistas têm em subir, digamos, na rede ou atingir o nó central da rede, etc. Mas nós ainda não definimos o que é a arte. Portanto, na tua opinião, o que é a arte? Não, começo eu, não, começas tu, tens mais a pergunta, estás a brincar. É assim. Vou levantar uma questão bem difícil. Calhau, tu. Vá, responde. Vá, toma. É assim, a arte para mim foi algo que eu defini, de certa maneira, no início do episódio, não é? Uma expressão específica da humanidade ou da condição humana, não é? Em termos de sentimentos, de sensações e daquilo que é a sua essência. Portanto, é a pessoa, é o ser humano mostrar ao mundo a sua criatividade de uma maneira específica, lá está, através de música, através de desenho, através de imensas coisas. Não sei. Acho que é algo Por muito acaso difícil. eu nunca tinha feito esse exercício de definir arte. É o que te vier à cabeça agora? É assim, a arte tem uma definição e não tem uma definição Não é ao mesmo isso. tempo. Sim, podemos ir expressão ver o que é que significa, humana. não é? Mas Nós criamos o nosso pensamento agora como bons artistas que somos. Se não pensámos antes, pensamos agora. somos criativos e Estás inventamos, posto não numa é? mesa. Podes depois levar isso até ao fim. Estás a perceber? Pá, eu acho que a arte é uma... A arte é uma linguagem, para mim. É uma forma de comunicar. Certo. A arte é uma forma de comunicar não convencional, certo? Depende da força que tu atribuis à palavra convencional, porque para mim cinema, digamos, é algo minimamente convencional, Sim. ou literatura, por exemplo, não? Mas é uma maneira de... É uma maneira de comunicar... é uma maneira indireta de comunicar, certo? Para mim é uma maneira de comunicar. Agora, especificamente o que é que é mais difícil, estás a ver? Porque é uma linguagem, mas não é uma linguagem, lá está, 100% objetiva, estás a ver? Sim, não é... sim. Não é suposto ser. Exato, não é suposto É ser, uma mas maneira- é uma maneira de comunicar e uma maneira de se expressar. É uma manifestação subjetiva da condição humana. Quer interior, quer exterior. Sabes que teres um ataque de pânico também é. Manifestação subjetiva da condição humana, exato. Ele não sabe porque é que está a tê-lo, mas está a acontecer. Ok. É assim, isso é... Mas é uma? Não, é uma. uma. Sim, sim. Eu penso na arte de uma forma... Menos intelectual, se calhar. Sim. Ok. Eu vejo a arte como uma memória intemporal. Ou seja, antes até de nós descobrirmos mais aquela investigação mais geológica e tudo mais, e dos fósseis, o nosso primeiro resquício do que era o passado e o que é intemporal para o futuro foi, pronto, a arte rupestre. Certo. E nós começámos a transmitir as nossas vivências, no fundo, para podermos informar os nossos sucessores do que é que nós somos,
que é que nós passamos, o que é que são as nossas memórias, o que é que nós sentimos, o que é que... e no fundo... Um relato. Um relato daquilo que aconteceu. E depois aconteceu aquele movimento contemporâneo, em que tudo mudou. E introduzimos a subjetividade... e o abstracionismo, não é? Ideias assim um bocado aquilo mais... que seria antes o objetivismo. Ok? Pois. E no fundo, eu creio que hoje nós estamos a explorar algo que é muito moldável, cresce muito. Nós não sabemos o que é. Nós sabemos hoje o que é porque alguém escreveu o que era ou alguém desenhou o que era, e no dia a seguir alguém desenhou algo diferente e não sabemos, continuamos a não saber o que é. É como aquele tema da banana. Portanto... Certo. Houve um É quadro. pertinente. É pertinente. Não, é pertinente. É pertinente Não. porque estamos agora a falar um bocadinho da arte moderna. Se não é? nós formos só... Pronto, eu para mim, resumindo e baralhando, a arte é algo que nos torna intemporal. Informa os nossos sucessores daquilo que nós somos e passamos e dos nossos gostos e daquilo que nós gostamos de ver, daquilo que gostamos de representar. Antigamente representava-se muito o clero, hoje em dia já ninguém pinta o clero. Porque antigamente as pessoas olhavam para o clero como algo divino, único. A menos que seja assim de forma jocosa, a gozar, não é? Sim, até hoje é mais caricaturas, é a banda desenhada, que é a 11ª arte. É a nona. A nona, fogo, É a nona. falhei. E no fundo, pronto, mas eu queria entrar agora um pouco pela arte contemporânea, Ok. não é? Ok. Porque é que tudo mudou? Para mim foi uma grande viragem do que era a arte, porque antes a arte era representativa, era informativa, tinha contexto, e hoje em dia pode até não ter. Vamos falar do caso da banana. Da banana, A banana, pois. Portanto, há uns anos atrás foi vendido uma peça de arte que era literalmente uma banana com fita adesiva colada, não sei se era uma tela ou uma parede. Não, uma Acho que parede. era uma parede. Uma parede. Venderam a parede também, e o edifício. Não. Pois, Como é eu que também- levaram aquilo? Exato. Até me fazem lembrar da pintura do Banksy. Que eles partiram uma parede e levaram uma parede. Foi? Sim, Ok, na eu não faixa de sabia. casa. Eu não sabia É disso. ridículo. E uma porta também. Ok. É Não, ao se nível calhar das pessoas- contextualiza um bocadinho. Então pronto, vocês conhecem agora pronto, a guerra que existe ali para os lados de Israel e Palestina e a faixa de Gaza já dura há anos e anos e anos. E há uns bons largos anos atrás, o artista urbano, o Banksy, foi lá fazer um movimento artístico e político contra a guerra. Ok. Para quem não sabe, o Banksy pode-se dizer que é o artista urbano mais conhecido e mais consagrado da atualidade. É mesmo. É tipo o Sim, sim. vanguardista, não? É o vanguardista. Sim. Yeah. Nos termos artísticos. E o que é que ele fez lá? Ele fez lá aquelas peças mais conhecidas como aquele baloiço de carnaval, baloiço de feira, que gira, vocês sabem, suspenso. Sim, eu acho que estás a falar. Na faixa de Gaza, e fez entre outros, acho que a menina do balão também foi lá, o ramo de flores também foi lá, e no fundo ele também fez algumas peças nas portas das ruínas das pessoas e em algumas paredes em ruínas das pessoas. E o que é que aquelas pessoas no centro da teia fizeram? No centro do quê? Da teia. Da teia da Network. Sim. O que é que elas fizeram? Compraram. Foram lá Pois. e compraram por míseros 200, 300 euros as portas, as paredes. 300 Mas euros compraram ou a quem? 300 mil? Euros. Achas que as pessoas que são donas das casas, achas que para elas isso não é uma fortuna? Não, É, não uma estou a fortuna. colocar em causa. Não, eu não estou a colocar em causa. vão perceber. Não. Desculpa. É uma extorsão. Foi uma extorsão. Deixa-me só defender a minha reação. Eu aqui genuinamente pensava que. Quer dizer, as portas têm um valor incalculável, não é isso, mas dado que as pessoas que estão no centro da teia tipicamente gastam dinheiro à babuja, permitam uma expressão, eu genuinamente pensei que fossem 200 mil ou 300 Sim. mil. Mas aqui a questão é, ele fez lá... Mas Sim, aquilo era suposto estar. imoral. Isto é imoral. É imoral. Mas quem fez Não isso é não foram as isso. pessoas... Estou a criticar as pessoas do centro da teia. Exatamente. Ou algumas das pessoas Ou do algumas centro das da pessoas. teia. Sim, Mas sim. no fundo aquilo é intermediários. Claro que alguém que se calhar não tem o seu perfeito juízo na cabeça pensou, eu podia fazer bastante dinheiro com aquilo que está lá.
E foi lá e comprou as portas, comprou as paredes sem ruínas. Pá, eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque o Banksy claramente fez aquilo para ficar lá. Não tarda depois, quando foi aquele leilão daquela pintura que ele fez da Miúda do Balão, e que depois é o retrato que se autodestruía, que chama muita atenção. Pá, chama muita atenção, uma boa propaganda para o Banksy, mas no fundo era para ele mostrar que de facto vocês não podem comprar tudo. Epá, é isto, não é? E no Desculpa fundo- estar a interromper. Sim, isto é um isso exemplo. Isso é um exemplo. Que cena, Mas pá. isso não foi de lá, acho eu. Não sei, daí eu ter perguntado. Banksy Painting Spray. Isto, está aqui. É esta. Guarda aí a imagem e envia-me. Ok. Ok. Uau! Vou deixar aqui. Uau. Dude, what? Yeah, é um bocado bizarro. Um E- bocado é favor, né? Tem as casas todas destruídas, a tomar aí 300 euros pela tua porta que está em pé, mas tem aí um desenho que eu quero. Uhum. E achas que isso é tipo... Eu acho que isso é desumano. Ok, mas isto estava no contexto de estarmos a falar sobre a arte contemporânea em geral, ou seja, qual é que... Sim. Os grafiters, os artistas urbanos, têm um grande impacto na arte contemporânea. No fundo, são os arruaceiros, não é? Fazem coisas onde não deviam, têm uma certa conotação contra a lei e contra tudo o que é regular, tudo o que é o comum do ser humano. Temos que cumprir estas regras, temos que juntar-nos à sociedade. Não, os artistas urbanos querem fazer o completo oposto. Querem gritar, querem mostrar aquilo que são e querem mostrar aquilo que pensam. Mas também está a morrer. Ou seja, antes era assim. Nós temos o caso do Banksy, temos o caso do Space Invaders, nós temos o Pantónio aqui em Portugal, temos o O Vilse, Bordal, não é? Também. o Bordal. E o que é que acontece? Esses artistas todos sabem o que é que estão a fazer. Sabem o que é que querem mostrar. Não estão a fazer aquilo a que chamam pichação. Uhum. Sim, os rabiscos. Os não é? rabiscos. Os rabiscos é aquilo que nós vemos muito. E em Portugal, olha, não há um único sítio que eu vá que eu não encontro o Sin Bin lá. Sabem que é o Sin Bin? Está sempre escrito um grafite de Sin Bin. No Algarve inteiro. Aqui o Blue Blá também. São artistas que só escrevem o seu nome. Ok. São artistas de marca. Ou seja, nada contra. Eu conheço-os, eu sei que eles são, eu já os admirei muito, mas começo-me a cansar. Estou sempre a ver o mesmo nome em todo lado. Ok. Não é arte já. Marcar território, né? Não, calma, o que é Não, que mas é disseste? isso. Não é arte já? Para mim já não me agrada. Pois, ok. Mas eu ia perguntar-te, porque há pessoas que dizem que a arte contemporânea já nem sequer é arte. A banana. Dá a banana. A banana. Epá, e eu acho que há casos ainda Aqui a mais questão bizarros é, do que mas o da banana. aqui a questão é, tipo, para tomarmos uma posição, a banana é arte ou não é arte? É arte ou é só uma tentativa... Disfarçada? Não, é uma tentativa tipo grosseira e muito pouco subtil de chamar a atenção, estás a ver? Ou será que isso também faz parte da arte, estás a ver? Querer chamar a atenção, se calhar faz. Pá, vamos ver a banana com outros olhos. Quando foi averiguado o preço a que aquilo foi vendido, sabes o preço? 120 mil dólares ou euros. 120 mil dólares. As pessoas começaram a pensar. Certo? Devido ao valor que é. Devido em dinheiro, não é? Nem sequer sabemos se a banana é da Madeira. Se fosse da se a banana da Madeira, pá. Não, devia ser uma banana colombiana, normal, daquelas que compramos no supermercado, com fita adesiva, se calhar do chinês. Mas 120 mil euros. Nós podemos dizer que o que é que nós podemos contrastar é isto de ser arte. O contraste. Foi feita uma investigação judicial. As pessoas não acreditam que aquilo valha 120 mil euros. Uhum. Foi feita então essa ação judicial, foram procurar por lavagem de dinheiro. Mais que justificado. Ao menos se é para fazer lavagem de dinheiro, que façam com pinturas a sério. Aquilo deu uma bronca desgraçada. Porque toda a gente sabe que aquilo não é arte. Quem é que foi a entidade compradora? Ok? Quem é que está a lavar o dinheiro? E portanto, no fundo, eu pessoalmente, face a todo o drama que houve e toda a investigação que houve à volta de uma peça de arte de 120 mil euros, que é uma banana com fita adesiva, pá, aquilo não é arte. Aquilo foi um esquema.
E eu acho que até foi um abrir de olhos, não é? Quer dizer, nós continuamos a olhar para o lado de certas coisas. Há coisas que damos muito valor e que não têm um valor aferido. Mas tu achas que... ou seja, a arte não depende... se é arte ou não depende do valor... Nós podemos dizer que aquilo é arte, como podemos dizer que o bolo do caco é só um pão, por exemplo. Não... Ou seja, estas cenas são sempre subjetivas. Eu acho que não se calhar há pessoas que... o bolo do caco é pão, o coração é pão... Pão de Deus é pão. E no fundo, se a gente diz que uma banana confeitada adesiva é arte, também vamos dizer que aquilo que eu visto é arte, aquilo que o meu cabelo é arte. Ou seja, abrimos um precedente para começarmos a chamar a tudo arte. Mas, ok, que eu percebo. E aí a ideia que ele tem de arte é correta, é uma manifestação, pronto, do ser humano. E mas aquilo é ou não? Podes dizer ok, exato. Podes dizer que é, mas depois começamos a perder o fio à meada. Certo, então deixa-me acrescentar uma condição. Mas aquilo que eu disse, Espera. Está bem, mas consoante aquilo que eu disse, aquilo também é arte, é uma forma de comunicar. Também é arte. Mas eu acho que eu estava a pensar nisso enquanto vocês estavam a falar, porque realmente a minha definição da arte acaba por permitir, né, que esse tipo de coisas seja arte, não é? Porque é uma manifestação da condição humana, quer interior, quer exterior. Mas Miguel, se quiseres paga-me 120 mil euros, eu vou lá à tua casa com um fitado de uma banana. Nunca os vou ter, acho. Ele até traz a de uma da madeira. Eu até faço 2 por 1. É um bocadinho mais valiosa, Eu faço 2 por 1 e até posso partir 2 pedacinhos de fita adesiva só para estarem separados em 2 paredes diferentes. É como preferires. Eu ia dizer que uma condição que eu acho que teria que acrescentar à minha definição de arte é que portanto, é uma manifestação humana que tem que envolver uma certa destreza. E eu não digo, portanto, eu estou a dizer destreza, skill e não simplicidade, porque há coisas que são relativamente simples, mas que envolvem muita destreza. Porra, eu acho que este desenho do Miguel, de Fernando Pessoa, é algo que, na minha perspectiva ótica, é simples, mas que requer alguma destreza, certo? Não. Na minha Queres opinião... que eu te ensine em 2 minutos como é que se faz? Mas Miguel, aqui a questão, onde eu quero chegar é que a arte é algo que nem toda a gente consegue fazer. Sim, mas tu estás que envolve uma certa destreza que não é, digamos, comum a toda a gente. Okay. Qualquer pessoa pode chegar ali, espetar uma banana com uma fita e já está. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, eu duvido muito que a quantidade de pessoas que faça isso seja inferior à quantidade de pessoas que consegue fazer isto. Do nada. Estás a perceber? Do nada, há muito poucas pessoas que conseguem fazer isto. Do nada, há muitas pessoas que conseguem chegar a um sítio e fazer exatamente aquilo que foi feito com a banana. É aí que eu estou a tentar fazer. Então isto, se ele tivesse... Ele, em vez se a pessoa que fez aquilo, em vez de ter colado na parede normal, tivesse tipo feito uma escalada de bananas. Tipo, ele fez uma escalada numa montanha qualquer, tipo naquelas coisas assim, e colou lá em cima. E isso depois fazia nem toda a gente poderia ter feito isso. Sim, mas isso depois escalava, ninguém ia pagar 1 milhão de euros por tanta banana, né? Não, era só uma banana. É uma banana para escalar, mas só estavas a pôr várias bananas e fazer a escalada. Fazer a escalada com a banana. Não, ele vai com a banana presa ao pescoço, e faz a escalada. Faz a escalada e em vez de colar a banana numa parede normal, cola a banana lá em cima, num sítio que não é acessível a toda a gente. Para mim não é arte, para mim é só uma demonstração das capacidades físicas da pessoa que... Pois é isso, porque consoante a tua definição, tipo qualquer desporto também se calhar é arte, porque é uma expressão humana não é. Eu não acho que seja, não que haja uma Eugénio, não é, porque existe aqui uma diferença, é que se não estou engano, eu disse subjetivo. É uma manifestação subjetiva. Um desporto tem critérios objetivos. Quando é que tu ganhas no futebol? Quando marcas mais golos do que a outra equipa. E logo aí há uma grande distinção. Tu podes dizer... A camisola do Miguel Veloso não vale tanto como a camisola do Cristiano Ronaldo. Porque as métricas que fazem com que um jogador seja melhor do que outro... Está a cair o telemóvel e tudo. Foi o meu. Mas Eugénio, mas isso não deixa de também fazer a afirmação de que algumas coisas que são
feitas em certos desportos podem até ser vistas como arte. A arte de driblar, por exemplo. Mas eu ia falar sobre isso. Nós somos os Zé Povinhos daqui. Porque o que é que eu ia dizer? Já a falar de bola. Benfica. É hoje. Sporting. Pois é. O que é que eu ia dizer? Arte. Eu tenho a admissão do Costa. Desculpa. Estás a descarrilar a conversa. Não, estou a fazer de Zé Povinho, desculpa. Zé Povinho, exato. Já agora vamos mostrar o Zé Povinho aqui à malta. Onde é que ele está? Está aqui. Zé Povinho. Aparece? Sim. Quer dizer, acho que sim. Mais ou menos. Eu já mostro uma melhor do Zé Povinho. Continua. Não, o que eu ia dizer é arte como... Calma, o que é que estás a fazer? Estou a inalar. Ok, olha para ti, estava assim. O que é que este gajo está a fazer? Dá para ver? Bordal Pinheiro. É Bordal Pinheiro, sim. Certo. Ok. Ok. Arte como mecanismo de revelação de uma verdade, certo? Acho que tinhas aí também. Sim. Nós já falámos. A arte como forma alternativa de chegar à verdade. Porque... E isto toca em coisas... Isto é super engraçado, porque das coisas que... Ou melhor, das vezes que eu já falei contigo sobre isto, eu obtive uma resposta muito diferente daquela. Como, por exemplo, eu falei com o Miguel ontem ao telemóvel e é estupidamente incrível tipo, a diferença então, se calhar eu preferia entre as que perspectivas. tu desses a tua perspectiva em relação a isto primeiro. Porque eu Nós lembro-me... até falámos do Da Vinci, não é? A arte como forma de chegar à verdade nesse sentido. Que acaba por tocar um bocadinho na ligação com a ciência, não é? Com a representação. Nós chegamos à arte através da ciência como vice-versa, sem dúvida alguma. Mas do que nós falámos da outra vez, portanto, para contextualizar, começámos logo a falar do Leonardo da Vinci. E como é que o Leonardo da Vinci impulsionou a ciência através da arte? Ele era um curioso. Agora podemos dizer que era curioso para fazer arte ou era curioso e depois fez arte? Portanto, como vocês sabem, na antiguidade, o clero não estava de acordo com a abertura dos corpos, com dissecações. Estava de acordo com dissecações de outro tipo de animais, mas o próprio ser humano não, é sagrado, é um mecanismo de Deus, ninguém pode abrir. Ninguém pode saber o que é que está por trás. É sagrado. E o Da Vinci começou, através de visitas à morgue, por assim dizer, a abrir os corpos e ver o que é que há lá dentro. E começou, por sua vez, a ilustrar aquilo que via. E pronto, depois foi descoberto, não é? Um caderno cheio de corpos abertos, desenhados. Como é que ele tinha aquela exatidão de saber como é que um bebê estava em gestação dentro de uma grávida. Neste caso, isto sabe-se, há um desenho mesmo de uma grávida do Leonardo da Vinci. Ok. Essa eu não sabia. Em gestação, sim. Okay. Uma grávida que faleceu. E no fundo, isso impulsionou muito a anatomia. Mas ele também impulsionou, claro, a ciência da guerra. Então ele fez tantas armas de guerra, ele desenhou e depois foram executadas. Há umas que foram executadas agora no século XXI, só para ver se funcionava de facto. A curiosidade enorme que o Leonardo da Vinci tinha também o condenou, especialmente para a época que era. Nós até chegámos ao iluminismo, muita gente sofreu a tentar atingir o iluminismo. Pois. Muito bem dito. Oh, que interessante. Okay. Vamos falar sobre a passarola. Muito interessante. Não. E o éter. É mesmo objetivamente verdade. Portanto, antes de nós atingirmos, digamos, uma certa liberdade intelectual e desprendermos o Estado, digamos, da Igreja, certo? No nosso caso, no mundo cristão, realmente houve muita gente que teve que sofrer, infelizmente. Portanto, eu acho que foi muito bem dito. Sim, e no fundo, pode-se até dizer, na minha perspectiva, que a curiosidade da ciência é que levou à arte, no caso do Leonardo da Vinci. Ok. E a criatividade do mesmo levou às armas de guerra, por assim dizer. Por outro lado, não podemos negar que o Leonardo da Vinci estava muito à frente do seu tempo. Isto já toda a gente sabe. Nós podemos falar de muitas coisas que já foram faladas em documentários e tudo mais. Mas eu acho que faz sempre falta frisar que foi uma das maiores mentes que já viveu. Mais uma vez, eu acho que eu já disse isto algumas vezes nos episódios de podcast. São aquelas pessoas que às vezes tu olhas para trás e é tipo, isto não era uma pessoa, tipo, isto era algum ser, tipo, estava a fazer uma coisa que não
Pá, o Da Vinci era assim, eu acho que o Aristóteles era assim, o exemplo que eu dou também é o Jung, que para mim também era assim. Sim, era sim. completamente... Sim, Pois é, existem o Da certas Vinci. figuras que realmente são de destacar pelo enorme contributo que deram à humanidade, não é? Das mais diversas formas. Mas agora... Não, mas sim, ou seja, deixa-me ver se eu percebi. Para ti, como interpretas aquela questão, aquele tópico da Eu acho que é a ciência que leva à arte, Ok. não é ao contrário. Eu acho que depende do contexto, pá. Se calhar no caso do Da Vinci foi assim, mas se calhar no caso de outras pessoas... Eu acho que, na minha perspectiva, não é essa a questão. Estás a ver? Não é se a arte leva à ciência ou se a ciência leva à arte ou isto ou aquilo. Neste caso era a questão de chegar à verdade. Sim. Mas ou seja, aquilo mas são que o coisas Miguel- diferentes. Mas o que o Miguel estava a dizer no fundo, Era se eu que- aquilo que eu percebi... Diz. Sim, é isso, conhece-se a verdade e quer-se protagonizar a verdade, Uhum, em termos ok. artísticos. Mas também temos o contrário, sim. A parte da astronomia, a astronomia toda ela é o deslumbre daquilo que nós estávamos a ver, que já existe, e tentar protagonizar, por exemplo, o que é que está no centro. Não é? Quando foi às várias teorias, heliocêntricas, geocêntricas. Sim. Mas em termos de execução, obviamente que existe sempre essa dinâmica entre a ciência e a arte. Ou seja, por exemplo, no caso do Da Vinci, ele estava a estudar, talvez, biologia e anatomia e por acaso fez coisas artísticas, né? Fez aqueles desenhos anatómicos que são considerados arte, mas que se calhar na sua essência tipo, não são, porque depende do intuito dele. Eu acho que ele ali... Eu acho que aí, essa parte para mim faz-me confusão. Face às repercussões que teriam de dissecar um corpo humano, não sei porque é que ele fez aquilo. Para documentar? Eu acho, pois é isso, não sei se foi para documentar, não sei se havia muitas mortes, não sei se na altura já praticavam as cirurgias da apendicite. Eu sei que os desenhos dele acho que são capazes de ter ajudado na altura a descobrir como é que se poderia curar. Mas se calhar andava metido assim, com os médicos também que andavam a fazer coisas maradas, não é? Isso certeza, pronto, nós podemos sempre dizer que pronto, aquilo vem de várias fontes, mas nós vamos chegar sempre ao mesmo ponto que é a parte árabe. Os árabes é que normalmente nos influenciam, ou sempre influenciaram muitas das vezes. E no que toca à medicina foram os árabes. E no que toca até mesmo em filosofia, muitos dos filósofos que tu sabes e citas fizeram-nos, como é que se dizem? Inspiraram-se? Não inspiraram-se, eles foram mesmo Foram lá. buscar tipo. Eles foram mesmo lá. Eu percebo o que estás a dizer. Vocês já viram o filme Ágora? Não. Vejam. E depois vão perceber. Não, é Pessoal, assim. já vamos ver o filme. Não, houve claramente a chamada, se não me engano, era a Era de Ouro Árabe. Uma coisa assim, que foi mais ou menos entre 600 e 1100 ou 1200. Com aqueles incêndios muita todos da Biblioteca de Alexandria, nós perdemos tanto. Nós perdemos anos e anos e anos de desenvolvimento. Pois Que nós já podíamos estar muito mais à frente atualmente se não tivesse ocorrido tal incêndio. Sim. E depois a dificuldade que houve em traduzir as obras que restaram, não é? Porque, quer dizer, aquilo estava no Egito, na zona do Egito, e havia claramente alguns entraves linguísticos, né? Nem toda a gente sabia falar na altura. Mas sabes que foi assim que aprenderam a selar as feridas, os cortes. Portanto, eles estavam a tentar decifrar o que é que estava escrito nos árabes, a dizer para sarar uma ferida profunda tem que ir depois estar queimada, então eles queimam. Era uma piada, desculpa. Surgiu-me num momento, sei lá, pensei. Não faz mal. Nunca mais jogo destas. Foi um bom momento televisivo. Olá, sou o pai Calhau. Mas Não, mas. Tu não. Curtei um bocado isto. Não, está tudo bem. Tu chegaste. Aliás, a única coisa que não aconteceu é que tu não chegaste a dar a tua versão daquilo que é a arte como Sim, a arte como forma de Pois, chegar à exato, verdade, não é? que a forma como eu vejo e eu já tinha falado sobre isto com o Miguel, e na altura eu lembro-me, nós estávamos a ter esta conversa e estava lá o Afonso também. Sim. Qual Afonso? O quê? Qual Afonso? É O Afonso, aquele que estava a discutir comigo naquele dia no grupo, estás a ver? Estás a perceber? Aquele teimoso, que se calhar só não é mais teimoso do que eu. Mas pronto, estávamos a ter esta conversa e o que eu estava a dizer é, na minha ótica existem três maneiras de se chegar à verdade. E eu disse isto desta forma, mas se calhar é melhor dizer, existem três caminhos para se procurar a verdade.
Um deles, que é o mais óbvio, é a ciência. Ou seja, seguimos o método científico, fazemos tudo o que é científico para chegar a um tipo de verdade, certo? E as verdades que nós conseguimos chegar através da ciência são um tipo de verdade bastante específico. São verdades empíricas, são verdades que podem ser repetidas e demonstradas. Exato, as pessoas conseguem repetir e obter os mesmos resultados e tudo isso. Depois nós temos as verdades, entre aspas, filosóficas. Das ideias. As verdades filosóficas já são subjetivas, porque eu não consigo provar que os meus argumentos filosóficos são verdadeiros ou não, apesar deles poderem ser. Por exemplo, a existência de Deus é uma questão inerentemente filosófica, está fora da ciência, pelo menos por enquanto, porque não é falsificável. Eu não diria por enquanto. Pronto, fundamentalmente falando, pronto. Porque se Deus não vive no plano físico, então está à partida. Pronto, exato. Mas nós podemos... A existência de Deus ou a não existência de Deus, uma destas coisas tem de ser verdade. Apesar de nós não conseguirmos provar ou não provar, Deus ou existe ou não existe. Portanto, mas se isso eu não é digo... 50-50. Não é 50... Não, mas lá está, era o que eu ia dizer. São duas possibilidades. Eu digo que Deus existe, tu dizes que Deus não existe. Um de nós está correto. Nós não conseguimos provar, mas dentro da filosofia o que nós conseguimos fazer é argumentar de forma melhor ou pior. E eu tenho muita a mania de dizer, isso é só uma opinião. Mas isso é uma opinião e é uma opinião. As pessoas normalmente dizem isto, isso é só uma opinião para mandar para o lado, tipo, para descredibilizar. Mas eu digo isto mais no sentido, é uma opinião, porque é uma questão filosófica, justifica a tua opinião. Porque nem todas as opiniões são iguais. Há opiniões melhores do que outras, porque são mais bem fundamentadas. Sim. E dentro da filosofia, toda esta conversa está dentro da filosofia. É uma maneira de se procurar a verdade. Apesar de nós não conseguirmos chegar lá, é uma maneira de se procurar a verdade, tal como temos a maneira de se procurar a verdade através da ciência. Na arte, a arte é outra maneira de se procurar certas verdades, que também são subjetivas. Certo? Eu, ao olhar para uma obra, posso ter uma revelação, eu sinto algo, aquilo diz-me algo real, que a ti pode não te dizer nada. Mas só o facto daquilo ser subjetivo não significa que a revelação ali feita é mais ou menos verdadeira. A noção de que para algo ser verdadeiro precisa de ser... Nós precisamos de conseguir provar e precisa de ser verdadeiro para toda a gente, para mim é uma falsidade. Estás a ver? Porque, por exemplo, nós temos que pegar em histórias. Há certas histórias que eu olho para aquilo e no final de um filme, por exemplo, eu posso me emocionar e a ti não ter efeito nenhum. O que está ali a ser dito no filme e o que está a acontecer pode até ser ficção, mas há algo real ali a ser retratado, com o qual eu identifico-me o suficiente para ter uma reação emocional. E a revelação, a cena fixe tanto da arte como da religião, é que a verdade é revelada de uma maneira que não é preciso nenhuma racionalização. Ao contrário da ciência e ao contrário da filosofia. É algo que simplesmente se manifesta para ti e tu às vezes podes nem conseguir explicar porquê, mas aquilo, é real. Estás a perceber? Sim. Para mim, a questão toda da arte como mecanismo de chegar à verdade ou como processo de caminho para a verdade é neste sentido. Estás a ver? Tem a ver com o quão relevante obras de arte são e o que é que nos revelam filmes, séries, livros, pinturas, seja lá o que for. Às vezes nós deparamos com aquilo e é uma revelação, estás a ver? É quase um espelho às vezes da nossa realidade, das nossas vivências. E pode-se comparar com algumas... Eu nunca tive nenhuma experiência religiosa, assim, estás a ver? Mas eu já ouvi pessoas a falarem sobre isso e eu acho que é comparável, estás a ver? São revelações, são coisas que as pessoas tipo... não conseguem explicar. Eu nem imagino a sensação que deve ser entrar num túmulo egípcio. E o facto de quem percebe hieroglifos percebe o que é que se está a ser contado à volta. E eu acho que sim, acho que estás no ponto. De facto, a realidade que a gente pode tirar através de uma sensação, um pensamento que a gente despoleta a contemplar uma obra de arte, muitas das vezes
torna-se verdade. É algo, é uma inspiração para a ciência. Mas eu diria que seria mais uma inspiração, sim. Quando a gente... Mas É aqui a questão... é uma verdade que se cinge sobre nós próprios. Mas aqui não a questão é que não... Sim, De na- acordo com o ponto e de que vista depois, do e género. que depois Exato. a própria pessoa sim cria a realidade científica. A própria pessoa, através daquilo que sentiu, daquilo que viu e tudo mais, protagoniza como uma realidade, como uma verdade. Não, que mas- pode vir a ser algo, pronto, de facto, correto. Aqui a questão de... tudo o que está para além disso não é relevante. Tipo, a questão toda de... Não é preciso haver nenhuma interligação entre isto que eu estou a dizer e a ciência e nenhuma realidade científica. É, a experiência de tu acabares de ver um filme e sentir-te emocionado, tipo, é suficiente nela própria para ser algo real. Não é preciso mais nada. Estás a ver? É a questão toda, por exemplo, que acho que já falei também num episódio, dos arquétipos. Os arquétipos do Jung são utilizados tipo, em storytelling, tipo, em narrativas, como mecanismos para solicitar algo da audiência. Estás a ver? Ou, por exemplo, a jornada do herói. É utilizada, por exemplo, no Senhor dos Anéis, de uma forma quase... Tipo, e no Star Wars também, de uma forma quase tipo, minuciosa. Estás a ver? E a jornada do herói é real. Mas porque aquilo é ficção e não sei o quê, tipo, não existem hobbits e... Não, tu não estás a perceber, tipo, há algo ali que é real, tipo, que está a falar sobre algo real, tipo... Sim, o Interstellar igual. Toda a gente que viu o Interstellar sabe que aquilo, pronto, não aconteceu. No entanto, toda a gente chora. Toda a gente chora. Nunca viste? Eu só vi ainda metade. É assim tão grande. Sim. São 3 horas, não é? Para aí. Não, É. só pá, yeah, São 3 horas e tal. São 3 horas. Mas temos de ver. Temos de Não, ver isto. mas Quando a só- gente diz que tem, quer dizer que não vamos ver. Tens de dizer, vou ver. vamos ver. Mas essa é a minha posição é esta. Sabes porque é que eu concordo também contigo? Porque também pode ir para o outro lado. A arte é utilizada como propaganda. Ok. E, portanto, se de facto algo que nós protagonizamos através de uma peça de arte torna-se a verdade, muitas das vezes a propaganda que utiliza a arte é uma grande ferramenta para a mentira. É um bom ponto de vista. É excelente ponto de vista. Mas o que eu ia dizer é, não achas que pode... A minha pergunta mais geral, que eu já estava para te perguntar há bocado também é, qual é que achas que deve ser o papel da arte na sociedade? Eu acho que o papel da arte é fazer-nos sentir aquilo que queremos sentir. Se queremos sentir-nos tristes, vamos à arte triste. Vamos ouvir uma música triste. Vamos ver um filme triste. Que é o Marley e eu, acho que é o filme mais triste de todos, não é? O filme mais triste do mundo é o Eu acho- Grave of the Fireflies. Nunca viste esse filme? Já, é um anime. o túmulo dos Pirilampos. Yeah, o Túmulo dos Mas Pirilampos. para mim o mais triste acho que é o Hachiko. Esse nunca vi. É pá, é mesmo triste, chorei baba e rei, não consigo ver outra vez. O A Vida é Bela também é muito triste. E a vida é bela. Esse eu choro, pá, 2 em 2 minutos. Mas vocês não acham que no 80% da arte que é considerada fixe é triste, né? Tem ali um certo... Isto é para nós que somos Não portugueses sei. e gostamos Ok, de pronto, tá bem. triste. Nós Mas gostamos esse de nem é Camões, português. gostamos de... Esse nem é português. Esse é brasileiro da raça. Como Não. Estou a brincar. Eu sou brasileiro, sabias? Não, Pronto, agora passas a saber. por acaso, nós não sabíamos e eu achava que eras só português. Só português. Não, mas desculpa, estavas a dizer... Não, eu estava, pronto, se nós queremos sentir tristes, podemos ir à arte que nos direciona essa sensação. Nós queremos sentir, queremos libertar-nos daquilo que é o nosso corpo, ou pelo menos o corpo que nos está a compressar, queremos sair um pouco dessa sensação. E pronto, no fundo desinibir-nos. A arte para mim é um desinibidor de sensação. E se a gente se quer sentir felizes, nós vamos, vamos a uma loja de arte, vemos um quadro que nos deixa mesmo alegres, vamos lembrar de um período na nossa vida que foi feliz, se calhar eu vivi ao pé do mar e comprei um quadro que protagoniza o mar. E vou pôr esse quadro no sítio onde eu passo mais vezes da casa. Vou pô-lo mesmo à entrada da cozinha. E eu sei que sempre que eu entrar na cozinha, eu vou sentir-me feliz. Coisas assim deste género. Outra coisa, a arte também nos serve para nos cativar a conhecer mais. As pessoas leem mais livros com imagens do que livros sem imagens. As pessoas veem mais artigos com imagens do que artigos sem imagens. Eu interesso-me mais, pessoalmente, em ver algo que tenha uma imagem ilustrativa do que não ter.
quando surgiu a ciência como algo de interesse para a maioria da população, existiam os ilustradores científicos, exatamente porque as pessoas não percebiam nada do que é que se estava para ali a dizer, e vem lá um artista que percebe um pouco daquilo e percebe o que é que as pessoas conseguem ver, e espeta num papel, e na capa do jornal está a ilustração que toda a gente vai perceber e que ninguém vai ler. E aliás, às vezes é muito difícil haver esse compromisso entre aquilo que é a verdade científica e aquilo que é a sua retratação ilustrativa. Porque às vezes é realmente muito difícil tu conseguires ilustrar uma ideia muito complexa. E existe claramente um enorme talento e um grande esforço por parte dos artistas nesse processo. Portanto, no fundo, para mim, sim, é para desinibir as sensações e poder-nos cativar mais a perceber o que é a realidade dos outros, conecta-nos. Correto. E pronto, e no fundo às vezes há uma mentira ali metida, que é aquilo que eu chamo de propaganda. Não, mas o que eu te ia dizer é, isso que tu disseste há aqui um cartaz de Deus, Pátria e Família, salvo erro. Mas isso que tu disseste é o que é a arte para o indivíduo. Eu estava a dizer o que é para o indivíduo em si, para mim é pura e simplesmente um desinibidor de sensações, daquilo que o indivíduo quer sentir. Mas o que eu estava a dizer era para a sociedade, porque o paralelismo que eu estava a tentar fazer é, ok, que a arte muitas vezes é utilizada para propaganda, mas também pode ser utilizada para divulgação. Ou seja, nós podemos utilizar a palavra propaganda à mesma. Pode ser utilizada para propaganda negativa, como pode ser utilizada para propaganda positiva. Propaganda normalmente tem uma conotação negativa. Tem uma conotação negativa, mas a minha propaganda pode ser tipo a verdade, estás a ver? Propaganda tem uma conotação negativa, mas eu não acho que seja inerentemente negativo. Mas sim. Depois é publicidade, quando não é... Sim. Quando é assim mais softzinho é publicidade. Quando é mauzito é... propaganda. Quando estamos na Rússia é propaganda. Quando queres vender produtos é publicidade. Quando queres vender ideias é propaganda. Pois. Mas aqui a questão é, por exemplo, no Renascimento a arte era utilizada como propaganda, certo? Isto é uma coisa que eu comento com o meu irmão e com o André também muitas vezes, que é... Propaganda religiosa? Não. Tu falaste agora em publicidade. As publicidades hoje em dia comparam-se à propaganda religiosa que se fazia antigamente. E aqui a questão é, qual é que é a melhor? Porque eu genuinamente preferia viver numa sociedade que tem propaganda religiosa, porque pelo menos aquilo era bonito. E a maior parte das nossas cidades, tipo Lisboa, por exemplo, é feia em muitos aspectos, porque não há as nossas cidades já não têm não temos um estilo. Não tem nenhum logo, estás a ver? É aqui que nós estamos na nossa cidade com este propósito e a fazer em prol disto, estás a ver? Ok que na altura, se calhar os artistas eram incentivados a fazer propaganda religiosa e isto tudo, mas hoje em dia era possível fazer isso sem termos essa propaganda. Era possível haver arte e que a arquitetura fosse melhor e que não houvesse tanta publicidade ranhosa espalhada pela cidade e fachadas tipo completamente à toa e prédios completamente à toa. Ou seja, acho que o Miguel também tem muito que... Sim, aqui a questão é de que forma é que a arte poderia ser utilizada para dar mais sentido à sociedade, não só em termos tipo individuais, mas coletivos. Pois é isso, é tal como eu disse, nós podemos imaginar uma cidade como a nossa cozinha, e se nós entramos numa cidade e não temos nada bonito à entrada, portanto, nós temos o comum de ter as rotundas da entrada das cidades normalmente têm uma escultura bonita. Tem algo que protagoniza a cidade. Na Ferreira do Alentejo tem umas ferreiras na rotunda. Em Moura, na rotunda existia antes, agora já não, mas era um velho com um cajado. E sei que existem muitas rotundas até em prol dos bombeiros voluntários e outras até mesmo, na atualidade já não é muito aceitável, mas no Alentejo ainda praticam muito. Existem rotundas com touradas, com forcados. E no fundo, creio que isso tudo se perdeu a partir do momento que nós começámos a crescer. Existe sim um sítio em Lisboa ou outro que ainda mantém as fachadas, que ainda mantém as cores, que ainda mantém a limpeza, o cuidado, a parte de Lisboa muito o restauro. Tens a parte de Belém, tens a parte da Baixa.
Mas houve claramente uma perda de identidade a partir do momento em que a cidade começou a crescer. Isso é inegável. Quando a cidade começa a crescer e nós começamos a pensar não no que é mais agradável, mas sim no que é mais objetivo. O objetivo é, eu quero mais 1000 pessoas a viverem nesta zona. Sim, é mais útil, digamos assim. E precisamos destas 1000 pessoas já a viver aqui porque está toda a gente na periferia e na periferia não dá. Quero as pessoas mais perto para poderem ir ao trabalho, poderem estar mais acessíveis, para não terem que viajar tanto. E no fundo, perde-se o conforto, perde-se a arte, perde-se a beleza da cidade, porque nós começamos a construir, sei lá, ali as Laranjeiras ou... Laranjeiras não é assim tão mau, eu já vivi lá, mas pá, são prédios cor-de-rosas, uns com umas janelas redondas, outros com umas quadradas. Epá, não faz sentido, não... Constrói para cima, como? Sim, vai! Olha, aí metem um círculo, só porque somos artistas. Só para ter Ou seja, tu achas que, digamos, os vários edifícios, mesmo falando de habitações, deviam estar um pouco mais em uníssono entre elas? Ou seja, claramente haver uma, digamos, uma identidade ou uma união do estilo da própria cidade. Não tem que ser assim, mas por exemplo, olha, vais a Cascais, tens muitas vivendas. Sim, que não são, quase nenhuma é igual. Quase nenhuma é igual, não tem que ser. Há umas que até que são de madeira. E tu passas por lá, independentemente da vivenda aqui é de um estilo mourisco, esta vivenda aqui já é mais moderna, independentemente disso, é agradável de se passar por ali. Parece que está tudo em harmonia, não é? Não está em harmonia, admito que não sinto essa harmonia. Mas parece, pelo menos. Mas não está feio. Ok? É não é feio. Para mim é subjetivo, bro. Pois, mas é que a diferença é que está cuidado. Não é propriamente um sítio que, vá lá, tenho que viver aqui de certeza porque tenho que ir para o trabalho a 5 minutos. Não. As pessoas em Lisboa escolhem a maior ruína, com o pior aspecto, com o cal a sair, já nem se usa cal, com tudo o que é mau de aspecto. O prédio é cor-de-rosa, com aquelas janelas que nem sequer são duplas, com um friso de metal, nem sequer de madeira. E depois pensam, eu vou ser feliz aqui porque eu não vou perder tanto tempo a ir para o trabalho. Okay. E depois dizem-me, porque é que não vais para Lisboa, já que demoras 1 hora a chegar aqui? Eu pensei, para já, viver em Lisboa é mais caro de onde eu vivo agora. Isso é que é estranho, mas é verdade. E para ir para viver para Lisboa tenho que mudar para um quarto num edifício que certeza que não vai ser mais bonito na casa de onde eu vivo agora. Não é? Eu não estou habituado já a viver em sítios muito apertados, mas tem que ser apertado, porque a gente já não se preocupa com o bem-estar do ser humano, preocupamos só com localização. O edifício pode estar aqui de podre, não interessa, ainda está em pé, venham viver para cá. Canalização, ouve-se do vizinho de cima, ouve-se do vizinho de baixo, nem sequer há a robustez numa casa. São gaiolas pombalinas com uma robustez só exterior, parece que é tudo em betão. E no fundo, nós olhamos para esta mancha gráfica que é, e podes até olhar agora para fora, por esta janela, e não vês nada que te agrade. Não, mas é exatamente isso. Ponto. On point. E depois, vão visitar aldeias no Alentejo, ou aldeias no Norte, ou mesmo no Sul, e toda a gente diz, isto é bonito. Mas é uma lufada de ar fresco, não é? E depois saem dali felizes, saem dali agradáveis, porque exatamente o nosso ambiente à volta condiciona o nosso bem-estar. Claro. Se nós entramos numa cozinha toda suja, com pratos a empilhar até ao teto, e ainda por cima nem sequer temos a moldura à porta bonita que a gente gosta, claro que vamos ficar tristes. Mas isto é basicamente a retratação da já relativamente velha dicotomia entre a cidade e o campo. A forma como o campo e a cidade estão moldadas, mesmo em termos arquitetónicos, influencia diretamente o bem-estar, porque é mais ou menos isto é verdade, se concordaste com... Não, mas calma. Nós perdemos muito desde a Babilónia. Já inseri. Não, mas eu estou a dizer mais ou menos porque, por exemplo, na altura do Renascimento, as coisas tinham uma harmonia que hoje em dia já não temos. Mas não é isso, mas eu estou a falar agora. Investimento. As pessoas Sim, investiam mesmo. Claro. Hoje o investimento é vamos restaurar uma casa. No máximo mantém a fachada porque é obrigatório, porque é uma zona histórica de Lisboa. E depois, lá dentro e tudo mais, tu olhas para dentro das casas, são paredes brancas, não existe relevo, não existe uma coluna sequer. As colunas sempre foram algo
que foram utilizadas sempre ao longo da história. Até Não existe detalhe existe ou um minúcia, detalhe. né? Colunas gregas, romanas, o que for, existem. O templo de Diana ainda está em pé. Portanto, usem colunas. O que não está em pé são estes edifícios que estão quase a cair e a gente continua a achar que é um bom sítio para viver, que estamos no centro. Não é. Eu estava à espera de Olha, ser eu a criticar, mas ele está Não. cooking. Sabem que O metro de Copenhaga, desculpa, o metro de não faz Copenhaga é uma obra de arte. O metro de Copenhaga tem estações de metro que são autênticas peças de arte. Há uma que é dentro de uma gruta com um azulejo, e digo mesmo um azulejo no chão, que é do tamanho desta sala. Um azulejo no chão. E estamos a falar de maravilhas de arte. Depois envio-vos umas imagens para verem. E nós vamos entrar no metro aqui, vamos para a Praça de Espanha, certo? Estamos de todo lado menos em Espanha. Entras ali de baixo, estás no submundo. Nem havia luz até há 2 anos atrás. Não, Miguel, mas tens que admitir que algumas estações do metro de Lisboa são bonitas. Que é só da linha vermelha, que investiram muito e depois é perigosa, portanto ninguém vai andar ali de propósito. Algumas da linha azul também são bonitas para mim, mas lá está, para isto mim é a tudo estação mais subjetivo. bonita, que é a mais engraçada, é a das Olaias. Eu já não sei qual. Depois ninguém sai nas Olaias. É aquela Se que fosse as tem Chelas aquelas... comprar... Chelas, a estação de Chelas é feia, não conta. Não estou... Olha, a estação que é mais utilizada diariamente, Cais de Sodré, é a coisa mais horrível que eu já vi. Eu tenho que ir para o Cais de Sodré todos os dias e voltar. E, ainda por cima, o mais engraçado, tem um azulejo bonito, é um desenho de um coelho a correr com uma coisa que se escreve: estou atrasado porque não cabe o O, nem pensaram nisso. Estou atrasado. Se calhar já estavam a ter em mente os pronomes neutros. O O é a pena que têm por nós. A gente vai-se embora, vai para o trabalho, está aí para casa. Não, mas eu, por cansado. exemplo, eu estava a pensar, o metro, a estação de Picoas é relativamente bonita porque vai se inspirar precisamente ao metro de Paris. A estação do Parque também acho que é bastante interessante porque é mesmo uma paragem típica lisboeta, não é? Tem ali muita simbologia lisboeta, mas sim, de uma maneira geral, realmente não acho que o metro de Lisboa seja especialmente bonito. Eu acho que, até porque já deve estar na hora de... As estações de comboio são estéreis. Se as de metro já são más, então as de comboio nem se... E depois o pessoal fica a pensar: Portugal está um país envelhecido, não se quer reproduzir num sítio tão feio. A verdade é esta. Vamos... Não, mas calma, só para fechar um bocado este tópico, que é... Certo. É bem interessante tu estás a falar Vamos disso todos embora. de uma forma tão entusiasmada, porque essa é a perspectiva que eu tento defender sempre. Que é, ainda no outro dia nós estava a passar com uns amigos ali em frente ao arco lá do Terreiro do Paço. Sim. E eu disse, isto é muito bonito, já não se fazem coisas assim. E pronto, eu na altura comecei a exagerar um bocado, mas eles questionaram um pouco a minha afirmação, estás a ver? É tipo, mas tipo, porque é que devemos fazer uma coisa assim? Tipo, gasta-se bué de dinheiro e depois isto não serve para nada. Eles disseram uma coisa desse género. Eles de certeza que agora vão dizer que não disseram exatamente isso e eles podem vir aqui contestar. E vocês vivem onde? Numa caixinha de cartão? Que é só mas esse é que é sério. É tipo, o meu argumento não é que se deva gastar dinheiros exorbitantes com coisas tipo desnecessárias assim a torto e a direito. O meu argumento é que era possível gastar mais dinheiro a embelezar mais as coisas e não ter uma perspectiva única e exclusivamente utilitarista. Exatamente. E mesmo tendo uma perspectiva única e exclusivamente utilitarista, a felicidade e o bem-estar das pessoas depende muito da beleza estética mesmo, Sim. do lugar onde elas estão e do ambiente que está à volta delas. Pois, daí pronto, há bocado estava a brincar mesmo, mas vou trazer o assunto a sério. Os Jardins Suspensos da Babilónia. Quando foi criado esta cidade? Temos aqui a imagem. É uma imagem ilustrativa, ainda existem as ruínas, lá para o sul do Irão, salvo erro. Sim. Essa o é território entrada, depois foi a Babilónia. Pérsia e depois foi para o Irão. Exato. Quando foi criada esta cidade, foi uma cidade com utilidade. Qual é que era a utilidade? As pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de ter água para sobreviver e precisam da agricultura, precisam então da pecuária, precisam também de um espaço para estar, precisam também de espaços agradáveis para passear
inclusive até nos jogos atuais, tipo por exemplo o Game of Empire, para a população ter mais produtividade tinham que fazer jardins, pôr jardins no jogo. Isto é incondicional. Nós precisamos de um espaço aberto que nos direciona a nossa natureza humana para vivermos bem, em harmonia. E também, com tudo aquilo que precisamos. Quando a gente diz que se calhar não precisamos das ornamentações que existem no Arco do Triunfo, se calhar não precisamos dessas ornamentações todas, mas precisamos de olhar para ali e ver algo bonito. Se eu tiver a olhar para ali, em vez de estar o Arco do Triunfo, está um retângulo de betão e um relógio, também, até porque aquilo era para ver as horas, um relógio digital, eu vou começar a ter ansiedade se a minha cidade for toda assim. Exato. Parece que estou no Maze Runner ou assim, não sei, aquele filme da treta que eu não gostei. E depois começamos a olhar para o passado e achávamos que nós na altura se calhar já tínhamos a resposta, que era a Babilónia. Os jardins suspensos da Babilónia tinham tudo aquilo que precisávamos. Tínhamos os canais de água, tínhamos a agricultura que podia muito bem servir de jardim, tínhamos a pecuária e tínhamos tudo em escadinha. Ou seja, por si só, estava pensado para que escorresse a água toda por todos os jardins. Que nós tivéssemos até o som ornamental de que é uma cascata, que toda a gente diz e que eu respeito quem gosta de ouvir o barulho da água a correr, mas de facto está cientificamente comprovado que olhar para a água ou ouvir a água ou o que for nos traz um bem-estar. Está mesmo comprovado. Ok. Olhar para a água todos os dias faz-nos bem. Não é à toa que as pessoas compram casas ao pé do mar ou ao pé do rio. A água é a vida. E nós sabemos isso intrinsecamente. Não precisamos de estudar o ciclo da água para saber, nem beber um copo de água todos os dias. E no fundo é muito triste que nós viemos tivemos a Babilónia e agora temos ali o intendente. Sim, estou a perceber. E a gente acha que nós somos muito avançados. Não, é isso, exatamente. Exatamente, concordo. Eu vivi no plenamente. intendente, eu estou a dizer sítios onde eu vivi, eu sei como é que é. Achas que as pessoas têm uma certa vergonha de reconhecer que o passado, por mais coisas negativas que possa ter tido e coisas características do seu tempo, não teve coisas realmente melhores do que agora? Achas que as pessoas têm uma certa vergonha em admitir? Eu tenho vergonha de acharem que só porque agora vivem até aos 100 anos, que alguém há uns anos atrás que vivia só até aos 40, que vivia numa cidade lindíssima, que comia sempre bem, que respirava ar puro, que estava em harmonia com a natureza, que estava mais triste que eles. Ele teve 40 anos de felicidade, nós temos 90 de tristeza. Para que é que serve? Exato. E a gente já nem se pergunta onde é que nós queremos estar. Nós conformamos-nos. Por exemplo... É assim, eu acho que essa é uma visão demasiado pessimista. É um bocadinho pessimista, mas por exemplo, onde é que há trabalho? Nas grandes cidades. Há trabalho nas grandes cidades porque não existe uma aposta política de descentralizar o país. Exato. Porque se houvessem políticas... E quando como há... por exemplo em Espanha. Em Espanha existe muita descentralização. Também não fosse aquilo uma união de condados ou assim, não. mas realmente... O condado de Portucalense não está incluído. Está mais ou menos. Se fores lá à Espanha e disseres que és português, sim, daquela província um bocadinho mais pobre. Não, estou a Sim, brincar. mas... o que é que queres dizer? Estava só a dizer que, de facto, a descentralização é algo que nós precisávamos. Mas nós conformamos-nos um pouco àquilo que há de oferta. E a oferta é mais aqui. Porque se houvesse mais oferta, sei lá, em Moura, eu se calhar voltava para Moura. Se houvesse mais oferta em Évora, eu ia para Évora. Mas eu vou à procura de emprego e eu encontro sempre 2 cidades lá. Lisboa, Porto. Lisboa, Porto. Pois. Até se fosse em Braga é bada fixe. Sim, mas Porto também não é assim tão mau. Mas... E Lisboa tem partes fixes também, mas ninguém vai viver nas partes fixes. Nem os próprios portugueses vivem nas partes fixes. Exato. Só quem pode pagar para a parte fixe é que vai viver para a parte fixe. Nós começamos a vender as coisas a troco de tostões e toda a gente pode vir para cá viver porque quer. E toda a gente que vem para cá viver, claro que vai pagar para um sítio onde quer estar bem, onde está bonito. E os portugueses que não têm esse poder de compra, conformam-se e ficam nas zonas pobres, ou nas zonas menos cuidadas, ou nas zonas onde não têm maiores oportunidades para ir dar um passeio à rua e ver uma árvore sequer.
Estou a perceber. Pois. Só, até porque nós já nos estamos a afastar um bocadinho do tópico. Claro que veio a propósito, pela questão da arte, enfim, para nos fazer sentir bem em sociedade. Quero um cigarro, pá. Sim. Pois é. Mas só mesmo para terminar... Cortamos isto. Não. Certo. Então, só mesmo para terminar o episódio, eu gostaria de saber qual é que é a tua opinião sobre a inteligência artificial no mundo artístico. Só mesmo para fechar aqui o episódio. Mas isto podia ser um episódio inteiro sobre isso. Mas palavrinhas, não? Mas palavrinhas. Podes ver as tuas Por palavrinhas, favor, mas olha, contra eu por mim votava em termos um episódio só sobre isso a falar, mas Eu pode só estar está a perguntar a favor e contra. Ok, favor ou contra? Não pronuncio. Ok. Vão pronunciar. É isso. Vão pronunciar. Pá, é assim, claramente que ninguém gosta que uma máquina tire o seu trabalho. Ok? Certo. E no fundo muitos artistas não concordam com o facto da inteligência artificial de facto produzir arte. A inteligência artificial não é saúde. Pronto. E a inteligência artificial não cria nada, ok? É determinista. Ainda é determinista. Certo. As máquinas são deterministas. Nós aprendemos isto, nós sabemos isto. Certo. Não há nada que a máquina esteja a fazer que Concordo exista perfeitamente. já. Até o melhor gerador de números aleatórios é necessariamente determinista. É muito difícil de prever o que é que vai acontecer. E nós sabemos de certeza absoluta que esta inteligência artificial é feita através do método de gerador de números aleatórios. Quase certeza absoluta. Eu não pesquisei. Eu não sei. Não pesquisaste também. É provável. Mas é muito provável que seja muito caro. Que vai buscar a um sítio, vai buscar a outro e monta a imagem. Sim, E depois assim com existe- certos pesos de probabilidade. E depois tal. tem um pouco de machine learning, porque tem que haver machine learning para criar a imagem. Não é assim tão linear. Portanto, pronto, a máquina tem que saber o que é que nós estamos a pedir. E no fundo, eu acho que veio-nos a proporcionar algo muito bom, porque há pessoas que realmente, como tu falaste, não têm aquela aptidão para criar, mas querem ver alguma coisa e vão a um motor de inteligência artificial e querem ver aquilo que querem ver. A sua Querem ideia, fazer um logotipo e querem um logotipo que tenha isto, aquilo e o outro e faz. É o mesmo que acontece hoje até com a programação. Existem vários ChatGPT, por exemplo, dá-nos código. E a situação é bom porque nos desinibe da necessidade de recorrermos a outra pessoa que nem sequer pode estar a pensar naquilo que estamos a pensar muito bem e não vai fazer aquilo que quer. A inteligência artificial também vai falhar muito, mas ao mesmo tempo podes tentar às vezes que quiseres e é instantâneo. É um... tu metes a tua ideia e sai. Não ficas à espera. Ok? Claro que tudo o que a máquina faz é com base naquilo que já existe. Não cria nada. A imagem que criou, daqui a, digamos, milhares de anos daqui para a frente, vai usar a mesma semente, as mesmas combinações e vai criar novamente a mesma imagem. Percebes o que é que eu estou a querer dizer? Aliás, até pode gerar a mesma imagem logo a seguir. É muito pouco provável, mas digamos que se percorresse todas as existe a combinações possibilidade possíveis, disso acontecer, Sim. tecnicamente. Tecnicamente. no fundo, a possibilidade de eu fazer dois riscos iguais é impossível. Nada a ver. Não, mas nunca vai lá. Eu posso até só fazer um ponto e eu sei que o ponto vai ser diferente. Sim, claro, o diâmetro do ponto é diferente. Sim. Sim. E eu acho que o que nos distingue entre, a inteligência artificial é que aquilo de facto é muito mais eficaz, mais rápido e é instantâneo. É bom. Ok? Ajuda. Eu acho que ainda bem que existe. Mas por outro lado, é determinista. Não é natural. Ok? Não é. Mas podiam pôr as máquinas a fazer os ornamentos aqui em Lisboa, que isto está muito feio. E nem sequer é full circle, vou voltar ao que estava a dizer há bocado. Sim. Mas ok. concordo com a existência e concordo que traz valor. Ok. Eu concordo que traga valor, eu não acho que seja arte. Não é arte, sim. Ou seja, eu acho que é outro. Imagina. Não dei a resposta. Fogo. O Eugênio deu por mim. Imagina se Não é arte humana. Não, mas Sem calma. dúvida. Não. Calma. Imagina que há uma. Não sei. À parte, tu não distinguiste. Nós estamos a falar de arte digital feita por AI, certo? Porque Sim. a arte digital feita por humanos é arte. Sim.
Não, estamos a falar feita por AI. videojogos e tudo mais. Sim, nós estamos a Videojogos são falar arte. de... Videojogos são arte, claramente. Sim. não é? É a décima, Claramente numeração. é arte. É a décima. Com cada jogo que é só tipo. É uma obra de arte. Pois é. Os jogos deslumbram-me. Não, Mas calma, só para dizer o que é que eu queria dizer com não é arte. É pelo menos um tipo de arte diferente, porque, por exemplo, existe arte digital. O meu irmão faz, por exemplo, tem uma mesa e desenha, estás a ver? Quando o meu irmão faz aquele desenho e aquela arte digital, aquilo é um tipo de arte. Mas se uma pessoa mandar um prompt e disser ao Midjourney para mandar uma coisa que é tipo o que o meu irmão fez, também é um tipo de arte, mas não tem nada a ver com o que o meu irmão fez. Exatamente. É uma coisa completamente diferente. Sim. É outra coisa à parte. Sim. Tipo, pode ser considerado arte porque precisa de um input humano à mesma. Era isso que eu ia dizer. É que acaba por ser, lá está, de acordo com a minha definição, uma manifestação subjetiva, não sei o quê, precisamente porque existe. Mas A máquina não trabalha... Sim, mas mesmo assim, a máquina não trabalha por ela própria. Ela precisa sempre de um input inicial, exatamente, que é feita por humanos, pelo menos agora, em que depois é ela que faz todo o processamento. Já não sei onde é que ainda podemos adressar. Tivemos problemas técnicos, mas estamos de volta. Sim. Não testámos o microfone antes, se calhar nem sequer está a gravar nada. Tá ali as ondas. Foste interrompido, mas... Eu fui interrompido. O que é que eu estava a dizer? Eu estava só a dizer que, lá está, acaba por ser uma expressão artística diferente, mas na minha opinião não deixa de ser arte precisamente porque existe esta modelação humana por trás. Pronto, acho que é só isso, sim. Concordamos. Dança da concordância. Sim, existe esse input. Que pode muito bem alterar as coisas, não é? Mas por acaso não é totalmente bom esta arte de inteligência artificial. Tem havido alguns artigos, algumas notícias menos boas, porque claro que existe perversão às vezes nas pessoas e muitas delas vão utilizar essa ferramenta para verem aquilo que não se vê, por assim dizer. Deepfakes e coisas assim. Exato, e existiu muito problema. Diferente. Exatamente por causa até lembro-me de ver streamers que tiveram muita gente a pedir para o motor, quero ver esta pessoa assim, ou quero ver outra pessoa assado. E no fundo é uma ferramenta boa para quem sabe usar, ok? Para quem tem um pouco de consciência naquilo que está a fazer. Pronto, eu acho que fico mais por aí. Okay. Mas eu até diria que isso acaba por já ser um bocado do raio daquilo que é a arte. Sim. É mais um problema associado à inteligência artificial de maneira geral. Existem artistas que fazem arte macabra, sim, claro. Mas eu acho que ali está na ponta dos dedos. Percebe o que Pois, sim. É muito instantâneo e as pessoas fazem. É de fácil acesso. Pois. Sim, olha, tu tens mais alguma coisa que queres mostrar daqui? Temos de finalizar o episódio. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer ou mostrar. Já agora fala um bocado. O que é isto? Isto é... Pronto. Isto é o Jogo da Glória. É o século XX, deixa-me ler, mal visto pelo desenho de humor. Ou seja, banda desenhada e caricaturas e também pinturas. É um livro que eu comprei no metro da Alameda, naquela feirazinha, há 5 anos atrás, salvo erro. Já o li todo. Tem, no fundo, conta a história toda, pronto, em termos humorísticos, do que é que se passou no século XX. Existe aqui muito Salazar, infelizmente, mas felizmente é para gozar, não é prol. Não é propaganda. Não é propaganda. E existe também até, para falar disso, até está aqui uma caricatura do Gorbachev que é das minhas favoritas. Como vocês sabem, o Gorbachev esteve no poder quando foi aquele acidente de Chernobyl. Está aqui. Sim. Eu creio que está para aqui. Ele foi o último líder da União Soviética, não foi? Sim, pois foi. Ele mandou aquilo tudo abaixo e ainda bem. Não da melhor forma, não é? Portanto... Nós não podemos fazer propaganda e acreditar na propaganda que vai sempre correr bem. E no caso deles não correu. Para quem viu aquela peça de arte espetacular que foi Chernobyl, a minissérie,
Pronto, vai perceber que a propaganda, que é a difamação da verdade, não correu bem, porque eles mentiam sobre o facto daquele reator nunca poderia explodir, depois explodiu. E depois continuaram a mentir depois. E continuaram durante a mentir e depois. E o que eu queria encontrar, e devia ter marcado a página, era a caricatura do Gorbachev. Não, e eu agora, entretanto, lembrei-me que o Gorbachev não foi o último, foi o penúltimo. O último foi o Nikita. Nikita qualquer coisa. Desculpa, Mas isto é só não, uma à parte. Não era esse que estava... Tu se calhar... Não é o Khrushchev que... Como é que é? Nikita? Gorbachev? Não, o Nikita... Nikita... Não era o Nikita que estava no poder nessa altura? Não, eu acho que o Nikita foi depois em 92, ou o que é que foi, quando acabou com a União Soviética. Tipo, eu posso estar completamente enganado, isto são só vozes da minha cabeça. Portanto, Chernobyl é a década de 80, portanto, a dissolvência, não é? É assim que se diz, da União Soviética decorre alguns na década de 90, com o Nikita qualquer coisa. Foi o Marcelo que resolveu. Não é Khrushchev o nome dele? Nikita... É capaz. Está aqui o Mário Soares também. Olha aí aqui o Mário Nikita Soares. Khrushchev. Mário Soares. Não estás a encontrar o Não bacana? tenho encontrado, mas já mostrei o Mário Soares, se estiverem satisfeitos com ele. Para mim tudo bem. Mas trouxeste isto em específico porque tu gostas muito deste livro, é? É pá, sim, e no fundo é uma boa representação. Nós não falámos assim tanto da arte portuguesa. Fizemos algumas referências ao Zé Povinho, porque somos um bocado como ele. Somos todos um bocadinho como ele. Olha, espera aí, posso? Sim, sim. Ele nos representa, não é? Toda a gente conhece, não é? Claro. Yeah. Arrumado a negreiros, não é? Não é? É. Este é o... E no fundo, o que nós encontramos aqui é praticamente uma crítica enorme à história do século XX portuguesa. Temos até aqui uma crítica da Expo, do Gil, que se calhar não podíamos mostrar, não é? Porquê? Nada. Não, podemos sim. Só darmos aqui um bocado para cima. Sim, a sua cabeça tem A sua cabeça tem um Tem uma formato cabeça fálica. um bocadinho menos. Temos aqui uma crítica ao José Saramago. É uma crítica ou é só uma caricatura? É uma caricatura, porque ele era condenado por ser comunista, no fundo, na altura. Pois. Ainda assim. E ao lado temos o preservativo papal. Mas isso não... Mas espera, tipo, Acho eu posso que foi engraçado, porque... Então, mas deixa-me fazer uma pergunta. Sim. Porquê que ele haveria de ser condenado por ser comunista, sendo que, se nós estamos a falar do século XX, claramente havia uma grande massa adepta do comunismo, precisamente por causa dos anos da ditadura. Sim, mas ou seja, tipo, para mim é contra-intuitivo haver... Havia sim, mas depois entramos já na história toda do comunismo. É assim. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que, para mim, na altura, eu acho que pós 25 de Abril o comunismo era assim tão mal visto. O comunismo nunca foi mal visto durante essa época, tendo em conta que eles tinham um movimento... aquele movimento democrático. E eles foram dos políticos que mais lutaram para acabar com aquilo que estava a acontecer. Mas, pós 25 de Abril, existem muitas histórias, não só contra a esquerda como contra a direita, que houve muito terrorismo político a acontecer e muitas pessoas associam o extremismo a algo não bom. E digamos que o José Saramago, eu não creio que ele era um extremista, mas existiam pessoas que não gostavam daquilo que ouviam e claro que faziam a sua caricatura da pessoa. E aqui não era muito boa, era mais direcionada a anticomunista do que outra coisa qualquer. Justo. Eu não concordo, mas acho engraçado. Já encontrei aqui o nosso Gorbachev. É a tua favorita? É a minha favorita. Está espetacular. Ele tinha uma mancha de nascença na testa. Entretanto, eu estive a ver e tens razão. Que é o mundo. O Gorbachev era o que estava no poder na altura quando foi a cena do Chernobyl. Depois o último foi o Khrushchev, acho eu. Nikita Khrushchev. Bem, acho que estavam certos. Acho que já falámos o suficiente. Se depois houver mais para falar, has de voltar. Gostaste? Foi uma boa experiência. Uma experiência interessante. Assim, metem-me num momento em que dizer que sim, não é? Como ouvir. Não, mas nós eu gostei de te ouvir. Nós não chegámos a perguntar aquilo que nós perguntámos à Joana e ao Ricardo, que é a primeira vez que tu estás assim neste contexto. Tipo, que está a ser filmado e que vai estar na internet e não sei o quê, à frente de uma câmera e tal.
Já me arrependi. Não, mas tu pareceste ter Ele mais uma esqueceu-se. vontade. Tu se calhar esqueceu-se de que de facto estava a ser gravado. Não, mas ele desde o início estava muito mais com a vontade, tipo, incrível. É assim. Gostei, muito obrigado. Pronto, ok. Bora fumar um cigarro. Bora, pessoal, obrigado por terem Tchau. ouvido até agora e até à próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.